Senhoras e senhores, uma excelente noite a todos. Estamos dando início a mais um episódio do Rubicast. Dessa feita, estamos na nossa 20ª edição, em um Rubicast especial, nas terça-feira, recebendo aqui o pastor Renato e a missionária Kézia. Kézia, que já foi uma das nossas convidadas, a segunda no nosso início aqui do Rubicast. Naquela ocasião, Kézia estava se preparando para ir para a casa de sacerdote, não é isso? Isso. Fazer passar esse período ali de aprendizado. Ela não citou naquela ocasião, então antes dela viajar, eu a intimei para ela estar aqui contando um pouco dessa história e de todo esse período de aprendizado e preparação para que chegássemos a esse momento. Então, vamos iniciar com uma breve introdução aqui, que diz o seguinte: em um tempo em que muita gente foge de compromisso, Deus continua chamando pessoas para obedecer. Chamado não é fama, não é palco, não é conforto. Chamado é renúncia, é disponibilidade. E é dizer: eis-me aqui, quando ninguém mais quer ir. Hoje, o Rubicast recebe pessoas que entenderam isso na prática. Uma filha da nossa terra, de Olho d'Água do Bode, que está sendo enviada para cumprir uma missão no estado do Goiás. E também um pastor que entendeu que antes de enviar é preciso cuidar, restaurar e preparar aqueles que servem. Este episódio não é apenas uma conversa, é um lembrete de que Deus ainda chama, ainda envia e, acima de tudo, ainda sustenta. Então, é com essas palavras que eu inicio o Rubicast na nossa 20ª edição, agradecendo a visita e aceitar o convite aqui da nossa irmã Kézia e do pastor Renato. Quero começar aqui com Kézia. Kézia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Rubicast. Suas considerações iniciais. Obrigada, Rubi. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para bater esse papo aqui com o pessoal sobre missões. Eu estou há exatamente menos de um dia, de viajar, mas a gente tem que dar essa passadinha aqui para compartilhar o nosso coração e aquilo que o Senhor tem feito. Então é sempre uma honra e um prazer. Pastor Renato, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Rubicast. Eu conto aí suas considerações iniciais, se apresente. Daqui a pouquinho a gente vai tentar esmiuçar um pouco aí de toda a sua história da Casa de Sacerdotes. Sim. E por aí vai. Seja muito bem-vindo ao Rubicast. Certo. Ok, obrigado a todos, obrigado pelo convite, pela confiança. Meu nome é Renato, eu sou pastor, sou diretor ali da Casa de Sacerdotes, é uma escola de missões aqui na cidade de Porto Alegre. E recebemos assim com muita alegria e com muita honra esse convite de estar aqui com vocês. Estou aqui também, nos bastidores aqui, minha família, minha esposa, meus filhos, também um aluno aqui nosso, o Jonathan, também está aqui conosco. Eu não poderia deixar de frisar aqui a presença deles, São as pessoas que estão conosco, que estão na nossa vida, e que a gente agradece muito também. Obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa. Então, muita alegria de estar aqui com vocês. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos iniciando o nosso podcast, o Rubicast, na 20ª edição. Você que está aí, se você ainda não seguiu o Rubicast, já segue, porque temos conteúdos aqui todos os dias e dando ênfase, principalmente essa questão de Olho d'Água. Tudo que acontece em Olho d'Água, seja em qual for a área, tanto na questão administrativa, como na questão política, mas também na questão, digamos assim, religiosa, do ponto de vista do chamado, do envio e de tudo aquilo que diz respeito à obra missionária. Então nós queremos aqui também agradecer, como o pastor Renato falou aqui, a família do pastor Renato está aqui com ele, sua esposa, seus filhos e um dos alunos da Casa de Sacerdote. É isso. Também está aqui conosco o pastor Cláudio, que é o pai de Kézia, e também a nossa irmã Aurinete. Ela não gosta que chame ela de pastora, então você que está aí do outro lado, desconsidere, mas querendo ou não, ela é nossa pastora. Então pastor Renato, aqui é uma conversa muito descontraída. Sim. Não tem nada engessado, nada programado, é tudo muito espontâneo. Sim.
E eu queria já começar aqui com o senhor. Pronto. Posso lhe chamar de senhor? Pode chamar de senhor. Ei, Renato. Então, assim, conte-nos um pouco aí sobre a Casa do Sacerdote, como iniciou esse projeto. Primeiro, assim, falando sobre a sua vida. Sim. Como o senhor chegou lá? Foi o senhor que iniciou esse projeto? Conte-nos alguma coisa aí que nos leve a entender o porquê Kézia hoje está sendo enviada, né, nesse projeto tão bacana. Sim. Uma ótima oportunidade, obrigado, né, por a gente poder, de alguma forma, fazer-se conhecido nesse sentido, né? A nossa vinda aqui, na verdade, assim, eu sou cearense, sou do Iguatu, né, cidade que fica no centro-sul do estado do Ceará. Sou filho de uma mãe solteira, imigrante, né? Ela imigrou do Ceará para São Paulo e muito cedo foi para lá. E a gente passou a infância, parte da juventude em São Paulo. No ano de 2001, eu conheci um irmão, né, em Cristo, pastor Kalênio hoje, né? Ele está na Etiópia, está no Brasil, está até em Pau dos Céus, não sei, ele está sempre andando, né? E por motivos, assim, de vida mesmo, de decisão de vida, eu saí de casa, né? Deixei a minha casa e vim para Pau dos Ferros. Foi quando eu conheci aqui a região. Primeiramente, vim de férias, né? Por um convite de dois irmãos, né? O pastor Kalênio e o outro irmão. E me convidaram para passar algumas férias aqui. E disso, quando vim em Pau dos Ferros a primeira vez, achei interessante o contexto que você falou sobre a cidade, né? Sobre a região. Até mesmo assim, o que que tem aqui, né? O que que tem de bom? Essa é uma terra boa, uma terra abençoada, né? Eu falo só da região, do Alto Oeste em si. Vivia na cidade de São Paulo de uma forma, assim, corrida, trabalhando bastante, estudando, então era uma vida bem complicada. E quando chegou aqui, eu me apaixonei. Povo, pela hospitalidade, assim, principalmente, assim, pelo calor humano das pessoas. E isso foi também num momento muito difícil da minha vida, onde esse irmão, o pastor Kalênio, me acolheu na casa dele. E foi ali um processo muito interessante vou dizer assim, de redenção, de encontro, de encontrar-se, principalmente em Cristo. Já conheci o Senhor, conheci o Evangelho, Paulo, mas foi aqui na região, foi em Pau dos Ferros, através da família. Até então, era também da Igreja de Cristo, né? E por alguns motivos eles se desligaram e iniciaram ali um outro ministério, e a gente chegou nesse contexto, nos acolheram, nos deram a mão, estenderam a mão para nós e foram muito importantes na nossa vida. É muito importante frisar isso, porque sem isso eu não estaria aqui hoje. Então, assim, o evangelho, a igreja de Jesus, né, que eu costumo dizer que a sua natureza é o amor, né, de acolhimento, de compaixão, assim, de adoção, me fez, assim, encontrar Cristo em Jesus, no chamado. E o pastor Kalênio, ele, na minha vida, é uma pessoa muito importante, porque ele é um pai na fé. Devido a isso, tudo aconteceu na minha vida. Sempre foi um homem muito fervoroso, de buscar a Deus, de monte, de vigília. Inclusive, conheci Olho d'Água do Borges aqui nas vigílias que tinham aqui, né? Na antiga, assim, o antigo pastor aqui, que era o antecessor do pastor Cláudio Leandro, era o pastor Josinaldo, e a gente vinha em algumas vigílias aqui, né? Então, assim, eu conheço o Olho d'Água há algum tempo de vigílias, e aqui a gente vinha em momentos de busca intensa por Deus, em sítios que tinha aqui. E isso tudo fez com que a gente fosse inserido num contexto evangelístico, missionário, ministerial. E essa influência foi que determinou muita coisa, digamos assim, foi um embrião. Eu não poderia contar diferente por causa desse contexto. Senão, não teria casa de sacerdotes, não teria missões, não teria família. Então, assim, o evangelho, através da prática, do amor, da compaixão, da igreja de Jesus se movendo, tocou a minha vida de uma forma extraordinária. Quando a Bíblia fala sobre que o evangelho de fato é o poder de Deus, e é mesmo. Tem o poder de fato de mudar rotas, mudar destinos. Isso aconteceu com a minha vida. Então, dada essa condição, contexto ali da igreja, a gente foi sempre buscando as coisas de Deus.
Quando aconteceu isso, eu ia desejar o ministério, desejar fazer parte daquilo, assim, eu estava vendo, eu queria também, de alguma forma, contribuir, corresponder. Isso tudo fez com que a gente tivesse a disponibilidade, a disposição para abraçar o ministério desde. E as coisas elas foram caminhando. Quando foi no ano de 2015, depois de feito ali uma capacitação em Cruzeiro do Norte, eu já servindo a igreja local, a igreja, fomos ordenados e enviados, né, para assumir o nosso primeiro igreja, que foi na Bahia, povoado chamado divisa ali com o Pernambuco e também Ruas, próximo à cidade da Paula Afonso. Quando passamos 3 anos lá, nesses 3 anos que passamos lá, a gente voltando, né, sempre aqui também na região, trabalhou aqui muito, mesmo estando lá, trabalhava aqui na região, loucura, mas teve um certo período do nosso ministério que a gente foi conhecer, tivemos a primeira experiência missionária, por meio também da vida do pastor Calênio, em 2013, para Moçambique, né? E devido a esse relacionamento, né, eu morei na casa dele para casar, 2 anos e meio. Quando a gente já estava no ministério, já estava pastoreando a igreja, o nosso pastor, ele sempre promoveu missões. Devido a isso, recebemos um convite para conhecermos Moçambique. Eu peguei aquele desafio, né, por o pastor Calênio também estar lá, já conheci, sempre teve muito contato. A gente sempre se moveu também para ajudar na questão da manutenção, de divulgar a questão da obra missionária que ele estava vivendo. Conhecemos em 2016, quase 20 dias. E aí, como eu conheci Paulo do Sérgio, eu disse, eu me apaixonei. Quando eu cheguei em Moçambique e pisei aquela terra, eu também. Assim, foi algo muito impactante na minha. Por mim, mandava só buscar a mulher, o menino. É para ficar lá de vez. Mas teve um processo, eu estava pastoreando a igreja, né? Teve que fazer uma transição e tal, e a gente buscou de Deus se Fala um era pouquinho aquilo mais mesmo, perto do microfone. né? Se era aquilo mesmo, né? Se a gente tinha de Deus aquilo mesmo. Por que que eu tô falando assim, todo esse contexto? Porque assim, sem ter provado isso, eu não teria como, por exemplo, apontar para alguém, né? O que é de fato missões, o que é viver isso, o que é o reino de Deus, o que é que o evangelho pode produzir no coração de alguém que crê, né? E que é alguém que levou o evangelho, que abriu as portas do evangelho para aquela pessoa. Porque eu vivenciei isso, né? Por meio da igreja de Jesus. Então, assim, isso foi muito forte e muito marcante na minha vida. Devido a essa condição, quando a gente voltou para o Brasil, a gente conseguiu ali uma família que assumisse a igreja, né? Entendendo de Deus que nós precisávamos abraçar a obra missionária de uma forma mais intensa. A gente voltou para Moçambique como família, para eu, minha esposa e meus 2 filhos, e passamos 1 ano e 2 meses lá. Nessa condição, quando voltamos, a gente voltou para o Brasil e voltamos para a sede do nosso ministério, que é em Trindade, né? Ministério Casa de Oração, Trindade, Goiás, onde a Késia vai fazer o prático dela, né? Então, assim, assim, uma história parece assim, é longa e tal, mas assim, é muito, se não tivesse todo esse contexto, não teria chegado a esse contexto que estamos vivenciando hoje de envio, né? Então, é algo que vai se, assim, tendo uma manutenção, que vai, sabe assim, entendendo que é um propósito de Deus. E eu vejo, assim, que não tem muito a ver, tem a ver com as pessoas no que diz respeito à salvação, à vocação, a chamado, mas tem a ver também com a vontade de Deus ser estabelecida, que é sendo o Senhor Jesus sendo conhecido, que é o reino de Deus sendo manifesto, que é, assim, a vontade de Deus sendo estabelecida, né? Isso é o mais importante, né? E a vontade de Deus é salvação, é perdão, é misericórdia, é amor, é redenção. E eu creio muito nisso. Eu experimentei isso. Eu vivenciei isso na minha vida. Então, assim, o evangelho na minha vida, ele foi e é muito contundente. É uma coisa antes do evangelho e algo totalmente diferente depois.
Então, assim, o evangelho, o amor de Deus por meio das pessoas que ele levantou, por aqueles que são sal, luz, filhos de Deus, tocou a minha vida de uma forma extraordinária. Então, assim, pessoas que se disponibilizaram para abrir o coração, para amar, e principalmente uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não é filho, não é parente, recebe na sua casa como um filho, sabe? Então, assim, de entender, assim, de não tinha consciência de que era uma família estruturada, um casamento, marido, esposa, e eu passei a ver isso na prática. O que é um casamento? O que é um marido? O que é uma esposa? Né? O que é uma casa? O que é um lar? O que são princípios de Deus, valores? Então, isso tocou muito fortemente a minha vida. Então, assim, como isso foi tão impactante na minha vida, assim, eu comecei a me interessar e me envolver de uma forma completa, uma forma de me entregar. E isso Deus foi começando a abrir muito os meus olhos, meu entendimento. Nesse aspecto, eu disse, Senhor, aquilo que eu recebi eu quero dar. E eu sei que mais tem para dar, o Senhor tem para dar. Então, se eu puder ser um canal de Deus na vida de alguém, assim, eu... Então, assim, e hoje eu vejo que a causa do evangelho de fazer Cristo conhecido é o maior desafio que nós temos para viver hoje como igreja. É isso, essa é a bandeira da igreja. O evangelho, na prática, vivido, real, não contado, mas provado, sentido, absorvido, na prática. Então, assim, isso aconteceu comigo. Isso não é demagogia. Isso a gente não está fazendo propaganda de nada. Mas é real, é verdadeiro. Então, devido a essa realidade, a gente começou, assim, a se envolver cada vez mais, a ponto de entregar as nossas vidas. Minha esposa está aqui, a gente sempre conversa algumas coisas com os meus filhos, falando algumas coisas da nossa história. A nossa história, ela passa justamente em dar resposta a Deus daquilo que Ele fez, daquilo que provamos. Então, passa-se por um chamado, passa por uma vocação. Então, assim, não existe a minha vida hoje sem isso. Porque não existia também antes. Então, Jesus deu um sentido, um significado. Isso é o que fundamenta muita coisa que a gente está vivendo, que estamos vivendo. E não tem a ver comigo, porque Jesus faz isso em muitas vidas. Né? É real isso, não só na minha vida. E pegar pessoas, cada um vai ter um testemunho e uma contundência de Jesus, que Jesus tocou na vida dela. Então, assim, até chegar na casa de sacerdotes, a gente passou por Trindade quase 5 anos. Né? Passamos por um processo muito importante de vida, um processo muito importante, assim, de aprendizado, de maturidade, onde também fomos acolhidos, fomos ensinados, pastoreados, discipulados, servimos. E qual era o prospecto? Ir para uma outra nação, ser missionário. Eu queria muito voltar para Moçambique, mas entendendo de Deus ali que tinha uma outra direção, fomos visitar outras nações. Entendendo que não era o tempo ainda, voltamos para Trindade, pensei que ia ficar em Trindade, eu recebi um convite, né, em 2023, do nosso pastor, da nossa liderança, para vir a Porto Alegre, para assumir nossa escola de missões. A escola de missões é da casa de adoração. Pronto. Né? Então, chegando, Né? Chegou em Porto Alegre, chegou na casa de missão. Segura aí um pouquinho. Segura. Fala demais, né? Um pouquinho aí, porque senão... Senão o Kézia não fala, né? Vamos saber onde é que Kézia vai entrar. Vai entrar. É porque tem um contexto, né? Então, todo esse contexto aí foi levado... Ou seja, toda essa preparação, você não chegou na casa de sacerdote, você não caiu de paraquedas lá. Então, teve todo um contexto, todo um processo. Às vezes... A gente não entende algumas coisas, mas é preciso realmente que se relate tudo isso para saber que houve um trajeto, e não foi um trajeto fácil para poder chegar até lá. Uhum. Então, toda essa preparação, na verdade, era Deus lhe moldando para chegar a um determinado local para cuidar de outras pessoas. Sim. E foi isso que aconteceu com Kézia. Mas, Kézia, da última vez que você esteve aqui, você estava já se preparando para ir para a casa dos sacerdotes. Embora você não tenha falado sobre o tema, a gente veio saber disso depois. E quando eu soube depois, eu fiquei danado, né? Porque a gente era para ter explorado um pouquinho mais. Então, na verdade, assim, como é que você entendeu que você estava sendo chamada para isso? Onde foi a virada de chave? Como você sentiu que não, esse é o caminho, eu tenho esse chamado, eu vou enfrentar isso? Porque também tomar uma decisão dessa não é fácil. Não é simplesmente dizer, eu vou
E tem todo um contexto também, né, para tomar. Como é que você sentiu pela primeira vez que Deus estava ali chamando para esse ponto específico de missões, de ir sem olhar o que ia ficar para trás, simplesmente confiando em Deus? Nós somos leitores da palavra e praticantes, e nós entendemos que há um chamado de ir para a igreja, né? Algumas pessoas, elas realmente vão pisar em nações, vão se deslocar, vão para outros lugares, vão ver isso de maneira integral, e outras vão dar testemunho de Cristo vivendo a sua vida comum. E não só cremos, né, nas Escrituras, mas também cremos naquilo que ela diz quando ela fala dos profetas do Senhor e fala das palavras proféticas. E eu sempre recebi muitas palavras desde criança, né? Desde muito pequena, algumas que eu nem lembro, mas mãe que sabe aí, tem tudo certinho na memória dela, e ela me contava depois. E eu cresci muito nesse contexto, né? Filha de pastor, igreja e pai, quando na minha infância, até os meus 11 anos, pai ele era evangelista, não era pastor ainda. Então eu acompanhava ele sempre nas implantações de igreja, na assistência dos sítios e tudo mais, e ali eu já me apaixonava por aquele contexto de missões. Eu já tinha aquilo em mente, e é isso que eu quero fazer. Assim, as crianças queriam profissões, tudo mais, outras coisas assim, e nada contra, mas eu sempre quis isso, sempre quis missões, sempre quis uma vida que fosse dada ao Senhor, que eu pudesse cooperar de alguma maneira, mesmo que eu não soubesse exatamente como. E aí eu fui crescendo e guardando aquelas palavras do Senhor que um dia eu seria enviada, que eu pisaria em muitos lugares, que o Senhor usaria a minha vida para a vida de outras pessoas. E eu fui guardando aquilo no meu coração e procurando maneiras de já ir vivendo isso também aqui, porque não só a palavra, mas essa convicção já estava dentro de mim. Então aqui em Olho d'Água eu já atuava, né, de algumas maneiras dessa forma, com alguns trabalhos da igreja. E quando chegou esse tempo especificamente, chegou uma hora que eu pensei assim, meu Deus, eu preciso... Tá na hora de eu sair. Deus tá me tirando daqui. Eu tô entendendo esse tempo, eu tava começando a me sentir um incômodo muito grande, não tava acontecendo nada demais, ninguém tava me chutando, mas você entende de Deus quando isso tá chegando, vem aquela impressão forte no seu espírito. E eu tinha dois grandes desejos, né? E um se realizou, que era a escola de missões e me entregar mais no meio missionário. E o outro era algum curso de teologia, seminário, alguma coisa nesse sentido. E uma vez eu fui num congresso de jovens e quem estava ministrando era o pastor Matheus Vasconcelos, ele é pastor da igreja de Fortaleza, do Henrique Jorge. E eu não sou muito de chamar pastores para pedir conselho, alguma coisa assim, mas quando terminou naquele congresso, eu falei para ele, falei, pastor, meu contexto é esse, desde criança eu vivo assim, eu tenho palavras de Deus nesse sentido, isso queima no meu coração, mas eu tô me sentindo perdida. Eu não sei exatamente qual passo eu deveria dar, o que eu deveria fazer, às vezes parece que deveria cair no meu colo, mas eu sei que não é assim que vai acontecer. E ele conversou ali comigo, abriu a Bíblia para mim, me trouxe muita clareza, né? Ele é muito bom com isso de aconselhamento, é bem característico de pastores, né? E ele falou comigo e disse assim, quer dizer, realmente isso não vai cair no seu colo. Você entende esse apontamento de Deus? Você precisa escolher um lugar, ir para esse lugar, ser preparada e ser enviada. E se você tem a bênção de Deus, a bênção da sua igreja, a bênção dos seus pais, e você tem o desejo no seu coração, que é a comprovação ministerial, então você já tem tudo que você precisa, todos os atributos para ser encaminhada nesse lugar. Que ele falou para mim dessas 3 perspectivas: o reconhecimento da igreja, o desejo no coração e né, procurar isso. E aí eu entendi ali, e aí quando cheguei em casa eu falei com o pai, eu falei sobre isso, e pai, uma vez ele falou, ele não é muito de falar, né, assim, de dar muita opinião no que a gente vai fazer, porque a gente sempre foi muito do reino, da obra, então ele nunca precisou empurrar, nem eu, nem meus irmãos. A gente sempre teve muita iniciativa. Mas ele chegou assim um dia e não foi exatamente com essas palavras, mas ele falou algo nesse sentido de que às vezes você não acha que você tá perdendo tempo, procura um seminário, faz alguma coisa, tipo assim, se mexe, né? E eu entendi aquilo ali como realmente uma confirmação daquele tempo. E a gente ficou procurando um seminário para que eu pudesse participar. Ele ligou para alguns pastores amigos, né? E alguns diziam, esse aqui não, esse aqui é bom. Não, esse aqui tem isso, mas tem essa questão. E aí a gente conversou, no fim das contas eu não senti paz em nada e a gente deixou aquele assunto quieto. Mas aí, quando foi no final de 2024, eu estava trabalhando, né, numa empresa de internet como atendente.
E o meu trabalho era em Martins. Eu trabalhava como folguista e todo final de semana eu subia para Martins para atender no escritório de lá. E quando foi o meu período de treinamento de 4 dias, eu conheci não, tem o pastor Alexandre, né, que é o pastor da Casa de Adoração e que por acaso também é meu primo, um pouco mais distante, mas é meu primo. E eu subi até lá e precisava de um lugar para ficar nesses 4 dias de treinamento. E o pai falou assim: por que você não fica lá em Alexandria? É uma pessoa boa, da família, né? Um homem de Deus, tudo mais, a família dele também, a esposa, as filhas, tudo mais. E eu falei: vamos ver com ele. Ele falou e ele prontamente recebeu, com toda alegria, empolgado, aquele jeito dele, né? E eu fiquei lá 4 dias. E nesses 4 dias a gente se aproximou e eu conheci melhor a casa de adoração, que eu não conhecia o ministério ainda, né? E aí, uma outra ocasião, já trabalhando ali mais ou menos por um mês de folguista, eu vi ele divulgar um trabalho que se chama Primícias, que a Casa de Adoração faz esse trabalho, né? Todos os anos, que são os 7 primeiros dias do ano, 7 dias de janeiro. Eles ficam ali no período de consagração, de oração, né? Mais intenso pelo ano que vai vir, pelo Brasil, por muitas causas. Eles tiram essas primícias para dar para o Senhor, realmente, esses 7 primeiros dias. E eu vi aquele cartaz, eu não ia trabalhar naquele final de semana, mas eu pensei assim, veio uma coisa muito forte, eu tenho que estar lá. E eu nunca tinha participado de nada naquele sentido. Eu já tinha participado de coisa de 1 dia, 24 horas, 12 horas, sei o que, mais 7 dias e tal. Eu falei, eu tenho que ir pelo menos em um. E aí eu fiquei com isso muito forte, aí liguei pra uma amiga chamada Jaqueline. Falei: Jaque, me receba aí em nome de Jesus, que ela também era da Casa de Adoração naquele período. E ela me recebeu. E eu fiquei lá e fiquei manhã e tarde nas primícias e participando lá. E lá ele falou sobre a escola de férias, que também é um outro evento que acontece, né, da Casa de Adoração. No período de férias dos alunos, que é ali o período de janeiro, quando eles estão de férias da escola, normal, eles se reúnem em Porto Alegre, a nível nacional, a Casa de Adoração, e eles vão até lá para passar ali cerca de 7, 15 dias. Teve época que já foi até 1 mês, né, pastor? Me falaram 20 isso. dias, né? Pois é. E aí eu não sabia disso e ele falou que era um tempo de aprender teologia, de estudar e de estar com o Senhor, ter experiências com Deus. E eu escutei aquilo também, faltava 1 dia para encerrar as inscrições. E veio assim muito forte em mim também que eu precisava estar ali. Eu não sabia porquê, mas eu tinha certeza que era o Espírito Santo ali falando comigo, que eu precisava estar. Parece meio místico, mas foi desse jeito, né? E aí eu não tinha o dinheiro da inscrição. E eu falei com um amigo nosso aqui, Betinho, né? Todo mundo conhece Betinho. Eu falei: Betinho, pelo amor de Deus, me socorre. Eu também não sou... Irmão, eu não sou de pedir conselho, nem de pedir dinheiro emprestado. Mas tudo que eu não sou de fazer, eu fiz. E aí eu falei com ele, falei: Betinho, me socorra. Eu tô sem esse dinheiro aqui, pai também não tem agora. Assim que eu receber do meu trabalho, eu lhe dou. Mas eu preciso, porque a inscrição termina hoje. Ele, na hora, toda prontidão, né? E na nossa confiança de amizade ali, ele me ajudou com aquele valor. E aí, quando eu recebi, passei pra ele, fiz minha inscrição, tudo certo. Aí, quando eu cheguei na Não escola acredito de que férias... Betinho não teve coragem de doar isso, não. Betinho, pelo amor de Deus. Você não fez essa Uma doação, oferta missionária, né? santo. Olha a lei da semeadura. É brincadeira. Mas Betinho é uma benção na minha vida. Quando eu tava aqui, ele que dirigia pra mim pregar nos cantos, né, Betinho? Eu sou muito grato pela vida dele. Betinho é uma figura. Só não é muito de dar dinheiro pro povo, mas... Betinho. Aí, quando nós chegamos lá, aí o Senhor começou a falar comigo. Eu vi o contexto da igreja, de missões e tudo. E o Senhor usou algumas pessoas para mim. Eu também já senti aquilo no meu coração. Especificamente um momento quando o pastor Vinícius, que hoje está no Nepal, né, falava sobre a Tailândia e os sogros dele que estão na Tailândia dando assistência lá a um trabalho, né, com órfãos, com prostitutas, com tantas circunstâncias assim. É um lugar de muito tráfico humano, tráfico sexual. E eles estão ali fazendo um trabalho incrível, maravilhoso. E quando eu ouvi aquilo ali, meu coração parecia que eu tava tendo um ataque fulminante. Assim, parecia que ia queimar inteiro. E eu escutava aquilo e eu tremia e eu chorava e tava todo mundo escutando assim, normal, comovido. Só que eu parecia que é como se tivesse só eu e o pastor Vinícius ali naquele momento do salão da igreja. E eu falava assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso participar do que Deus está fazendo em todo mundo. Seja lá na Tailândia, seja lá onde for. E aí, naquele momento, eu tive a certeza que eu precisava dar um passo ainda maior do que aqueles que eu já havia dado até então.
E aí foi onde começou. E aí no último dia, na manhã, o pastor Renato estava ministrando. Verdade. E quando terminou, ele fez um apelo. Lembrando que eu não conhecia ninguém, nem o pastor Renato, nada. E ele falou assim: eu sei que aqui tem pessoas que estão sentindo chamado para ir para a escola de missões, para ir para as nações, para ser enviado, estão sentindo o chamado do Senhor. E se você é uma dessas pessoas, você já sabe o caminho, mais ou menos isso, né, que ele falou. E eu soube lá que ele era diretor da escola, não só pastor, mas também diretor. E eu fiz outra coisa que eu também não faço. Eu fui procurar ele dar uma resposta que até então ele não precisava saber, né? Mas eu fui lá com acho que uma atitude de fé, de espantar minha própria covardia. Eu falei assim: pastor, quando terminou o culto, né? Ele tava lá no púlpito ainda escorado, falando com o pessoal. E eu interrompi, eu falei assim: pastor Renato, eu sou uma das pessoas que Deus está chamando para ir para a escola de missões. E ele Você não tinha conversado com seu pai, nem com sua mãe, com ninguém? Não. Só tava ali comigo. Mas espera a resposta. Diga aí, qual foi a minha resposta? Nem o pessoal do meu quarto eu não conhecia, não conhecia ninguém. Aí eu só falei assim, pastor, eu sei que Deus tá me chamando, eu sou uma dessas pessoas. Falei assim pra ele, quase que, não sei, acho que ele até foi pego assim de súbito, né? Aí o pastor falou assim pra mim: amém, eu creio nisso e tal. E eu perguntei se ele podia orar comigo. Aí ele falou que sim. Porque, na verdade, minha oração era porque eu tava com medo, né? Eu sabia que eu ia dar um passo muito grande. Um passo para fora do que eu estava acostumada, da minha denominação, da minha família. Ia ter que morar em outro lugar. Eu já tava vendo ali todo o contexto na minha cabeça, né? Sim. Financeiro também, porque a mensalidade não é simples. Existe um custeio, existe um valor para tudo isso. Eu sei que Deus providencia, mas são medos que vêm no nosso coração. Verdade. Falei: pastor, ora por mim. E eu sei que eu sou uma dessas pessoas. E ele orou por mim ali, uma oração, né, rápida e profunda. E quando saí daquela oração, eu saí com muita tranquilidade. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei com o pai. A gente subiu lá em Porto Alegre, o pastor Renato deu todas as informações que a gente precisava. E aí, foi aí que começou tudo. A Aurinete foi também ou ficou chorando encarregada? Na primeira conversa, não, né? Foi não. Foi. Na segunda, ela foi. Fomos eu, o pai e a Zinete, a mãe de Alexandre. Foi. Só tem... Foi. A Aurinete tá aqui, ela tá doida pra falar aqui, pra aparecer em frente às câmeras. Mas isso aí, pronto. Vocês estão vendo que tem muito assunto. Embora nós não tenhamos tempo, mas verdade, assunto tem. Tem muito. Mas assim, vocês já estão vendo como o pastor foi chamado para esse propósito e como Kézia entrou nessa história. Sim. Então, a partir de agora, nós vamos começar a nos aprofundar um pouco mais. Claro, nós não temos muito tempo, só temos restando aí mais uns 40 minutos no máximo, mas nós vamos tentar esmiuçar um pouco disso, até porque quem tem que aparecer são eles dois, não sou eu. Eu só preciso aparecer agora, porque eu preciso falar dos patrocinadores. Então, eu tenho que aparecer, como vocês estão vendo aqui, ó, aparecendo alguns aqui, falaram aqui sobre Betinho. Betinho, ele não gosta de dar dinheiro ao povo, mas ele é um cara servidor demais. Essa elétrica aqui foi a mão de Betinho. Betinho patrocinou aqui a parte elétrica, nos ajudou bastante. Betinho com sua equipe, né? Ele, Jackson e também nosso amigo Edson. Então, Betinho é um dos nossos patrocinadores aqui, a quem nós queremos agradecer. Quando a gente é para cobrar, a gente cobra. Mas também quando é para agradecer, Betinho, a gente agradece também. Queremos agradecer também a Dai Chagas, né? Do Depósito e Mercadinho União. É o patrocinador aqui das águas. E geralmente, depois, aparece um lanche, um negócio aí. Dai Chagas patrocina os refrigerantes também. Não sei se vocês vão ser abençoados hoje, né? Vão orando aí. Aurinete, você quer dar intercessão? Já começa. Então, o Dai Chagas é um dos patrocinadores aqui que nós queremos agradecer. Queremos agradecer também ao nosso amigo Ritônio, o irmão Ritônio. Sim. Conhece aí Ritônio também. Ritônio é o design, as artes a logo do Rubicast, o design do Rubicast é patrocinado por Ritônio. Então queremos aqui agradecer também a parceria e também agradecer também ao nosso um dos mais nossos parceiros, que é o Miragem Atacarejo. Mercadinho, que coisa de mercadinho? Miragem Atacarejo. É coisa grande agora. O Rubicast está começando a entrar nas coisas grandes. Miragem Atacarejo, ali do Marizal, do amigo Toninho do Mirage. É um dos nossos patrocinadores master aqui, a quem nós queremos agradecer. Aí no YouTube aí você tá vendo que de vez em quando tá aparecendo a logo dele. Ele é um dos patrocinadores master aqui do Rubicast. E também agradecer ao nosso mais novo parceiro, que assinou o contrato hoje, que é o Posto Olho da Guense. Posto Olho da Guense ali na saída para o Marizal, atendimento de qualidade, produto de qualidade, onde você tem tudo aquilo que você precisa para realmente
abastecer o seu carro e não ter preocupação com o seu deslocamento. Então, gasolina de qualidade é no posto Olho da Guense, ali na saída para o Marizal. Então, todos vocês que aqui estão conosco aqui, nós queremos agradecer esses patrocinadores e sem esquecer do ODB Salgados, do nosso amigo Nilmar, que também está sempre conosco, sempre agindo e abençoando os nossos podcasts aqui, o Rubicast. Então, muito obrigado a todos os patrocinadores. Outros patrocinadores vai estar passando aqui na tela e ao final a gente vai falar o nome de todos eles. Então, agradecer aí aos patrocinadores e seguimos com o nosso bate-papo aqui, Pastor Renato e a missionária Késia. Pastor Renato, então, diante de todo esse contexto, de toda a situação que o senhor vivenciou, do chamado, do conhecimento em outras nações, o desejo de ficar em um determinado local, mas o chamado ardendo e toda essa parte aí que lhe preparou para a casa de sacerdotes. Então o senhor chegou a Porto Alegre. A casa de sacerdotes já existia quando o senhor chegou ou foi o senhor que implantou? Conte-nos um pouco aí. Ótimo. Ótima pergunta. Aí sobre sobre a casa de sacerdote em si. Sim. A casa de sacerdotes, ela começou, assim, sempre foi um desejo, né, do nosso pastor presidente, pastor Volneir, pastora Luciana. Eles, há muitos anos, a igreja de Porto Alegre foi a primeira igreja plantada aqui, né, no Ministério Casa de Oração, vai fazer 25 anos. Então, no ano 2000, eles mudaram de Trindade para Natal e de Natal para Porto Alegre. E sempre eles se casaram também nesse contexto de missões, né? A pastora Luciana, o pai dela, é o pastor José Rodrigues. Ele hoje não está mais na ativa, mas ele era o presidente da Missão Cristã Mundial. E o contexto da Missão Cristã Mundial é povos não alcançados, é levar o evangelho onde não tem o evangelho, principalmente nas nações. A famosa MCM, né? MCM, exatamente. Então, ela, por ser filha, cresceu nesse contexto, o pastor Volneir também, eles casaram nesse contexto, casaram para ir para Guiné-Bissau, desculpa. Mas vieram parar aqui no Nordeste por uma palavra, né, de Deus. E quando vieram para Natal, ela é médica, então ela veio para Porto Alegre, ali numa disputa pública ali, né, atrás de pediatra, e ela conseguiu ali passar e veio, e ali plantou a igreja. E sempre nesse entendimento de que a gente parte do princípio, a casa de sacerdotes, assim, é como se fosse uma resposta a uma dificuldade que se tem, que é a ausência de trabalhadores para o reino de Deus. A Bíblia diz que não faltaria recursos, mas faltaria trabalhadores. E para nós orarmos para que Deus, né, mandasse trabalhadores. Então, assim, aonde se vai, né, no contexto de povos não alcançados, no contexto missionário, a dificuldade não são recursos, são pessoas, são trabalhadores, são missionários, são pessoas que se disponibilizam com as suas vidas para se entregar à obra missionária. Então, dentro dessa condição, o que o pastor ele viu? A necessidade de buscar pessoas vocacionados, chamados, pessoas que têm um ministério, que têm a disponibilidade de ir, de falar do evangelho, de levar o evangelho principalmente onde não tem. Então a casa de sacerdotes nasceu justamente para, digamos, uma resposta a essa necessidade. Então assim, no ano 2000 foi a plantação da igreja, no ano 2020 nasce ali a casa de sacerdotes, mas não com esse nome. Inicialmente ela chamava-se Casa de Arão, né? Então assim, hoje aqui na região a gente tem 7, 8 igrejas, certo? Então, há uma demanda de pessoas, né? Tem pessoas. E tem pessoas para a formação de líderes, de obreiros, de ministros. E devido a isso, para que fosse assim propagado o evangelho, havia essa vontade, essa fome, essa força de querer buscar pessoas para a obra missionária, para o reino de Deus, para o ministério. Então foi quando uma propriedade ali que a igreja de Porto Alegre, né, na pessoa do pastor Cláudio, comprou um terreno, né, na ponta da serra, e ali começou ali a sonhar. E ali passou assim, teve a construção de uma casa, né, que é onde hoje funciona a Casa de Sacerdotes, e no ano 2020 inaugurou, né? Inaugurou a primeira turma, alguns alunos,
Então, assim, na oportunidade não tinha um diretor para morar e estar dedicado ali à escola. Então, dentre os pastores aqui nossos da região, o primeiro diretor de lá foi o pastor Neto, que pastoreou aqui em Marizal, né? Hoje ele está em Simões Filho. Então, ele esteve ali à frente, mas também pastoreando a igreja de Marizal. E passou ali até o ano de 2023 como diretor, né? Tiveram turmas, todo ano teve turmas, teve formações. E o que a gente viu durante o percurso que se teve de experiência ali com essa formação de obreiros? A dificuldade dos pastores estarem ali, porque todos estavam nas suas cidades, famílias, responsabilidades com a igreja. Então ficava difícil logística, ficava difícil estarem ali dedicados ali ao estudo, ao ensino. Então ficava uma coisa muito fracionada e de uma certa forma limitada, né? Então, o que o ministério viu? Precisa de alguém para estar ali de uma forma integral. Nesse contexto, quando a gente foi convidado para vir, né? O meu contexto, assim, eu sou da área administrativa, né? A gente tem mais desenvoltura na parte administrativa, trabalhei em contabilidade, uma série de coisas nessa área. Então, assim, essa parte, assim, organizacional, eu tive mais experiência. Então, precisava de alguém com um perfil também, assim, mais dinâmico e também com perfil administrativo para dar ali algumas organizações ali que precisava da escola para alavancar mais a escola e morar na escola, né? Porque o acompanhamento, a Késia esteve lá conosco, nós moramos um ano juntos, né? Então, é diferente quando tem ali um pastor, quando tem alguém integral à disposição ali dos alunos, de todas as questões que correspondem à escola. Então, devido a essa necessidade, quando recebemos o convite, entendemos de Deus e aceitamos, e a gente veio para cá no ano de 2024, fez agora 2 anos, dia 6 de janeiro, e nós viemos do Goiás, de mudança, para assumir a escola. Então, assim, eu sou um diretor novo, né? Não tinha experiência anterior nessa questão de formação, assim, especificamente, né? Foi um desafio muito grande. Então, assim, mas amparado pelo ministério, também com muito respaldo, com muito, assim, o presbitério da nossa igreja, assim, nos deu muito respaldo, o nosso pastor. Então, muito amparado, muito fundamentado, muito também, assim, mentoreado, né, pelo presbitério, pelo nosso pastor, a gente esteve ali, né, para assumir. Então, assim, exatamente isso. Desde o ano 2020, no ano de 2024 eu assumi e estou até então. É isso aí, pessoal. Estão vendo aí que tem histórias interessantes, tem todo um contexto, como eu já disse anteriormente, e aqui a gente percebe que toda a preparação que aconteceu na sua vida, ela se deu para essa maturidade, digamos assim, tanto na sua vida como treinamento para você, sim. como experiência ali a primeira diretoria, né, na sua vida. Sim. Deus estava ali moldando e com certeza tudo aquilo que você estava passando iria servir para outras pessoas, como Késia foi participante de tudo isso, né? Mas antes da gente chegar em Késia, eu quero aqui agradecer algumas pessoas que estão com a gente, estão aqui no Instagram. Você que não deixou o comentário, pode deixar. Se você não seguiu ainda, segue aí, não deixa de seguir. Tem aqui um comentário deixa eu ver se eu consigo identificar ainda. Eu acho que eu atualizei aqui, eu acho que é lá do Pau do Cerro. Não sei se é a irmã de Carlos. Alguém disse que conheceu Késia numa dos eventos aí. Não sei se alguém tá com o Instagram aberto aí. Conheceu Késia e o sonho dela é participar. Eu atualizei aqui, aí saiu o comentário. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aí no Instagram, estão aí ao vivo. Deixe o seu comentário. Quero agradecer também a colaboração aí do amigo Mousa, do RN Política, que também tem um podcast lá em Alexandria. Mousa está com a gente aí. Quero agradecer a parceria. Que Deus te abençoe, meu querido. Então, vamos dar continuidade aqui a tudo isso, porque nosso tempo é limitado. Mas, Késia, você chegou na casa de sacerdote,
depois de todo esse processo, de toda essa situação de ter que ouvir a Deus, de ter que participar desses eventos, arrumando dinheiro emprestado, sem conversar com o pai, com choro de Aurinete, com todo esse contexto aí, mas chegou o grande momento. Como foi chegar na casa de sacerdote e como você entrou ali e de que maneira você saiu? Como foi esse processo? Foi um ano, né? Foi um ano, né, de experiência. Conte-nos um pouco aí como é a casa de sacerdote lá dentro, porque uma coisa é a gente ouvir do diretor. É verdade. Né? Uma coisa certeza. é você ouvir de quem está instruindo. Sim. Outra coisa é você ouvir de quem está sentindo na pele. É verdade. Porque todo diretor, por cima, assim, ele passa uma boa imagem, passa a imagem de bom moço, né? De bom moço. Mas lá dentro, como é essa convivência? O que você leva de legado com tudo isso? Você faça de conta que o pastor Renato não está aqui. Ah, tranquilo. Né? A gente tá Mas, tudo, assim como é claro essas luzes aqui, a gente também tá na luz, tá tudo certo, né, não, Kézia? Tá tudo certo, mas resumidamente, brincadeiras à parte, como foi esse processo na casa de sacerdote? Eu cheguei na casa de sacerdotes, assim, eu vinha de um ritmo muito intenso, né, de serviço na igreja e tudo mais. E eu falei pro pastor Renato, assim, que eu tava quase que uma espécie de burnout. Não era bem isso, mas era quase isso. Não era cansada da igreja, do serviço, nada disso. Mas às vezes eu tava me dedicando muito, gastando muito mais energia no fazer do que no tempo com o Senhor, em outras coisas assim. E eu precisava de alguns ajustes, né? Tanto nisso como em coisas bem específicas que nós conversamos. E quando eu cheguei na casa dos sacerdotes, eu entendi algumas coisas. Eu entendi que ali não era só um lugar dele preparar para missões. Uma coisa que eu nunca prestava atenção, a gente sempre recebeu muitos missionários, sempre ouvia muitos missionários. E a gente sempre olha para o missionário e para a missão. É alguém que está lá, que está servindo, que está pregando, está fazendo uma coisa e outra. E é isso. Só que o missionário ele é muito mais do que alguém que está servindo. Ele é alguém que tem uma alma, um coração, ele tem uma psique, ele precisa de cuidados em todos os sentidos. E a casa missionária de sacerdotes, ela tem uma característica interessante. Ela vai ver, vai lhe ajudar com seus desvios de caráter, suas questões que precisam ser trabalhados, o que precisa ser ajustado, porque são coisas que influenciam diretamente na missão, suas fraquezas, suas debilidades, seus pecados, enfim. E ela vai tratar o seu coração, é um lugar de tratar o seu coração. E Deus vai usar um conjunto de coisas que acontecem ali dentro para que isso aconteça. Ele vai usar tanto o diretor, né, que é o pastor que tá lá, que foi muito usado para mim nesse sentido. Teve muito gabinete, muita mesa, muito discipulado. Ele é a pastora Fernanda. E ele vai usar também muitas coisas que acontecem ali. A rotina, a convivência, né? As outras turmas, cada turma teve um número diferente, mas a nossa turma eram 17 pessoas, assim, na casa, né? 4 alunos e 17 pessoas na casa, entre alunos, obreiros e tudo mais. Famílias. E tudo isso aí é um tratamento de Deus, né? Influencia muito. Então, vai trazer à tona muita coisa que você não sabia que você tinha, muita qualidade também, muita virtude, mas também muito problema, muita fraqueza, questões de temperamento, questões de personalidade, de criação, tudo isso vai vir pra fora. E foi interessante porque o pastor Renato, ele tem um ditado que ele diz assim, o combinado não sai caro. E ele realmente, quando ele foi falar comigo e com o pai, ele deixou assim muito claro. Ele falou assim, olha, você vai vir, já vou lhe avisando, não é só flores. Vai ter isso, isso e isso, tem a questão de convivência, o seu temperamento vai vir pra fora, a sua personalidade, você vai conviver com pessoas diferentes de você, você vai ter esses e esses desafios, você vai lidar com coisas que você nunca imaginou, e eu quero saber se ainda assim você quer. Era a oportunidade de desistir. Exatamente. Eu faço um papel muito assim, pede pra sair logo, assim, eu desestimulo o máximo que eu posso. É verdade. Pra saber se a pessoa realmente tá provando o coração, assim, eu quero assim, desiste, você não precisa estar aqui. Então, assim, é mais ou menos por aí, para saber a convicção, porque assim, o dia a dia é muito estressante, é difícil, a gente tem rotinas, a gente tem tarefas, assim, é uma proposta muito intensa. Né? Dentro dessa questão, porque aflora muita coisa, porque você imagina, perde-se um pouco da liberdade, da questão da privacidade, não se faz o que quer, tem uma rotina, tem uma disciplina, tem uma proposta pedagógica, tem uma proposta de tarefas, de trabalho, de uma certa forma, até a liberdade é um pouco limitada, porque você não foi lá, mas o pastor Cláudio que foi, da Aurinete,
Lá só vai Tem que ir lá, quem, né? quem tem negócio. Tem que ir lá. São Vamos 6 arrumar quilômetros da cidade. Vamos sabe? arrumar um negócio pra nós ir lá. Como ela às vezes brincando, fala assim, ai meu Deus, eu só vejo mato, eu quero ver gente. Então assim, tá de fato, literalmente, em cima de uma serra, na ponta da serra, lá... Ela aprendeu até a cuidar de porco lá, eu vi. Pois é. Então, Pode me chamar que eu tô fera. são questões... são questões pedagógicas que a gente procura trazer, que vai, de uma certa forma, trabalhar muitas coisas, valores, muitas coisas. Então, nesse aspecto, é muito difícil. Porque não é só a questão espiritual, né? Não. Vai As dar pessoas céu de E menos. tem a espiritualizam questão muito. espiritual. As pessoas sim. espiritualizam, acho que é Aham. 100% Sim. é espírito e não tem esse Nada. tratamento, não tem esse ajuste, Exato. né, Exatamente. né, Exatamente. como foi... Sim. Assim, sabe os reality shows que tem aí dos programas? É mais ou menos aquilo. Você começa a eu tava entender. olhando, ele contando aqui, eu tava achando ele parecendo Capitão Nascimento já. Pede pra sair. Mais ou menos assim. Se a gente precisa forjar pessoas, caráter, né, para algo que vai vir de pressão sobre a vida dela, principalmente no campo missionário, nós estivemos no campo missionário numa outra nação e assim, a gente sentiu algumas coisas. A dor da solidão, da saudade, de você ser estrangeiro, de você estar num lugar hostil. Isso vai lhe provar a sua fé, a sua resiliência, a sua convicção. Você precisa de uma palavra, você precisa estar bem resolvido. Então a gente, de uma certa forma, procura trabalhar essas questões, porque é o que vai ser requerido do vocacionado, do chamado, quando ele estiver atuando. Então assim, a gente procura o máximo trazer isso possível. Então assim, circunstâncias como essas, assim, principalmente no ambiente coletivo, é muito difícil, porque imagina, eu sou casado, assim, eu sou muito diferente da minha esposa é muito diferente de mim, a gente precisa se morrer pra ali e pro outro, pra gente se dar bem, pra gente entrar e arenga, e você sabe, quem é casado sabe. Você imagina num ambiente assim, no caso aqui do contexto da Kesa, 17 pessoas ali, criança, todo jeito, todo tipo de criação, valores, princípios, tudo diferente. A diferença cultural também, né? Cada um de um estado do Brasil. Exato. Não é simples. E assim, qual é o meu papel? Tentar todo mundo fazer os bicudos e beijar. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Então, assim, a gente também, assim, tinha muita dificuldade também, porque, assim, muitas coisas novas, né, também. Então, assim, é fundamental a importância a questão das lideranças que enviam, os contatos, o relacionamento com a igreja local, né? Então, assim, às vezes quando ela tá muito jururu, vai pra casa, vai lá pra, né, assim, que saudade, porque uma moça nunca saiu de casa, debaixo do contexto familiar, da família e tal. Entendeu? Assim, a gente procurava dosar algumas coisas quando tava pesado. Mas conseguiu, poxa, ela era bruta aqui. Pois é. Menina, ela pegava o microfone aqui, ela assim, Valente. só tiro numa lata, como diz o nordestino. Rubem, no cu de envio, eu entendi, assim, depois me fez sentido justamente essa valentia. Que eu lembro que o pai da Kézia, no cu de envio, quando a gente veio aqui, né, que foi para ela iniciar lá conosco, eu vi o pastor falou assim, eu vou ver se Kézia vai ser valente, não sei o que, falando no contexto. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Quem é essa menina? Deu medo. O que é que eu tô recebendo? Quem é ela? Exatamente. Mas assim, foi muito bom, porque assim, ela tem, de fato, tem um temperamento muito forte, ela tem assim, ela é muito, a personalidade assim dela, ela é resolvida, definida, a sua personalidade, isso não é fácil lidar. Mas deu certo, né? A gente conseguia conversar, ao mesmo tempo também ela é acessível, ela entende. Mas assim, eu não tinha medo dela, não tenho medo de ninguém. Então assim, se fosse preciso falar o que fosse preciso, a gente não trocava de roupa. Entendeu? Assim, vem aqui, assim, algumas coisas foram mudadas, assim. E ela foi muito interessante, ela recebeu. Ela conseguiu entender a orientação, o apontamento, e ela conseguiu entrar nisso. E foi muito bom. Então, acho que isso, assim, né, com toda a dificuldade que ela enfrentou, que nós enfrentamos todos juntos, cada um dentro do seu contexto, para mim, assim, ela recebeu a minha orientação, a minha palavra, o meu conselho, um apontamento, de uma forma muito boa. Né? Então, assim, isso fez muita diferença. Então, acabou que isso, né, sendo uma bênção. Para ela, para nós, né? É isso.
Quer dizer mais alguma coisa, Kézia? Fala. É que você fez a pergunta do antes e depois. É, ó. Mas eu vou responder isso aí. Sim, sim. Pra não sair da linha. Mas realmente é outra Kézia, assim, antes da Casa dos Sacerdotes, depois. O pastor Renato, ele botou muitos meus pés no chão e os professores em si, né? Todos os professores lá são pastores, são obreiros, são missionários. A maioria deles. Estão no contexto, né, Estão do no ministério, contexto, né? não são pessoas que estão falando só na teoria, eles Uhum. têm a prática e muitos Sim. de muitos anos. Uhum. E ouvi muita coisa, cada dia era um balde de água fria diferente, mas é aquela coisa mesmo, pra ver se você desiste. E tanto a questão da rotina, como da convivência e tantas outras coisas assim, elas vão lhe moldando. Algumas coisas são perceptíveis e outras não. Algumas você só percebe depois que você chega em casa, quando você volta a servir na sua Verdade. igreja e coisas assim. E esses meses que eu tive de férias, assim, antes dos próximos 6, né, do envio, eu consegui perceber, assim, muita coisa que eu nem sabia que tinha mudado, mas mudou. Uhum. Vem cair naquela ficha, né? E aí você começa a pensar, as coisas não são tão assim. É tipo assim, você entra assim e você sai assim, tipo, calma. Você sai mais abatido no bom Assim, sentido. a diferença de você ministrando quando você foi enviada para chegar lá e quando você recebeu a oportunidade agora, eu falei assim, nossa, que diferença. Eu Eu tava mais tranquila, né? Assim, sabe? Rapaz, pastor Cláudio, acho que nós vamos selecionar um povo aqui pra nós mandar lá pra né? Tá precisando de mais gente, tá precisando de mais gente lá. Passa. Pois é, a Aurina tá ali, ó, só cutucando. Mas é isso aí. Então, pastor, Kézia chega de uma maneira, sai de outra, isso é notório tanto na sua percepção, como também na percepção da igreja. Quando ela veio de férias, Sim. a gente já percebeu que tinha algo diferente. Uhum. Né? Já tinha algo diferente, Deus já estava moldando, trabalhando isso. E assim, a gente brinca com esse posicionamento de Kézia lá de trás, mas eu entendo que esse posicionamento que ela tinha lá foi fundamental para ela tomar essa decisão. Sem dúvida. Né? Para ela tomar essa decisão e decidir com toda a garra dela para realmente enfrentar isso e estar disposta a essa mudança. Porque nem sempre nós estamos dispostos a mudar. É verdade. Nós queremos até que os outros mudem, mas nós não queremos passar por essa transformação, por essa mudança, né? Então, assim, como é que o senhor vê toda essa mudança na vida de Kézia, mas também tudo isso aconteceu por causa de um apoio que ela recebeu. Sem dúvida. Recebeu o apoio familiar e Sem recebeu dúvida. o apoio da igreja. Como é que o senhor enxerga essa importância das igrejas no envio de pessoas, de alunos como Kézia Ótima e tantos pergunta. outros? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Esse apoio é necessário? Até que ponto? Como é que vocês trabalham tudo isso? É interessante, boa pergunta, sim, ótima pergunta, dá para esclarecer muita coisa. Sem a igreja local, não é possível. Sem o pastor local, sem o vínculo com a igreja local, não é viável. A gente nem tem como receber. O pastor que envia, qual é um dos requisitos para nós recebermos um aluno? Ele precisa estar atuando no corpo local já, de uma certa forma. Ele precisa, sabe, ter o reconhecimento do corpo local, da igreja local, acerca da sua vocação e do seu chamado. Isso é precisa testificar, a igreja precisa atestar. O pastor local precisa ser o maior, facilitador, promotor disso. O pastor local ele precisa acreditar que aquela pessoa tem uma vocação e tem um chamado. Isso é fundamental, porque assim, não é só o envio em si, mas também tem, por exemplo, questões de discipulado, questões pontuais, questões de disciplina, questões assim, muito, que está mais voltado a questões mais de foro íntimo, que precisa ser, que às vezes acontece, que toca-se. Nós tivemos aqui uma conversa na minha casa, pastor Cláudio, dona Aurinete, Kézia, Fernanda e eu, de uma situação que precisamos tratar. Foi identificada por nós, assim, sentamos, resolvemos, conversamos, foi uma benção. Sem eles, não seria possível. E não é, e eu não dou conta de ter um aluno na Casa de Sacerdotes sem o pastor que o envia sendo corresponsável conosco. Então, a minha relação com o pastor que envia, ela é uma relação íntima, assim, próxima, né? De coleguismo ali pastoral. Não tem como.
Eu preciso conhecer o pastor, eu vou na casa dele, eu vou conhecer a igreja dele, ele vem me conhecer, a gente conversa. A conversa foi muito franca quando o pastor Cláudio chegou lá, primeiramente com a dona Zenete, depois veio com a dona Aurinete. Para, de fato, eu fiz questão de provocar algumas coisas para ele nos conhecer e saber onde a filha dele estava. Não só no que diz respeito à instituição, mas o que era tudo aquilo que estava representando. Então, assim, a igreja local, eu entendo, vou fazer uma coisa para vocês aqui, bem, bem sério. Nós não... entidade, organização missionária não está na Bíblia. Não está. Como eu falei no início, agora há pouco. É uma resposta a um desespero de você ver a necessidade do evangelho e a gente, de alguma forma, se mover favorável a que pessoas sejam levantadas. Então é isso que a Casa de Sacerdócio, mas nós não temos a pretensão de, por exemplo, substituir aquilo que foi entregue e é de responsabilidade da igreja. A formação missional, a formação ministerial é da igreja local. Então, assim, nós queremos, assim, servir, facilitar, apoiar o corpo de Cristo. Entende? Então, assim, é de fundamental, assim, deixar muito claro isso. Não existe nem a palavra missionário na Bíblia. Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, assim, sem esse relacionamento, não é possível. Aí entra, assim, apoio. Aí entra questões financeiras, entra questões espirituais, questões práticas. Né? Por exemplo, Kézia veio muitas vezes para casa. E a gente fazia questão, vai para casa. Quando às vezes, por eu ser uma moça, por eu ser jovem, quando batia assim, a gente percebia emocionalmente, assim, vai para casa, faça um final de semana. Não foram muitos, né? Mas veio. Né? E assim, eu até disse, você tem um privilégio, assim, alguns tinham os lá de São Simão, né? O Aleph e a Maria Eduarda. Não dava para eles ir para São Simão, que é no sul do Goiás. Você tem um privilégio, você tem aqui em Olho d'Água, né? Pode ir para casa dos seus pais, pode ir na igreja. Né? Então, assim, isso é muito forte e importante, a gente precisa deixar claro isso. Então, a gente deixa essa situação muito, muito assim, relacionada. Tem que estar conectada. Nós jamais, assim, interferimos na relação do aluno com a sua igreja local, com o seu pastor local. Nós cooperamos. Isso. Eita, Kézia. Estamos chegando ao final já. Aí com uma hora e pouco. Tem tanta coisa, né, que a gente poderia falar, poder ter uma 2.0, né? Mas né? Quem sabe, né? Então, quando ela voltar ela vai voltar aqui, né? Não sei quando é que depois, que vai, né? Onde é que vai encaminhar ela, né? Calma, não vamos chegar lá, tenha paciência. Sim. Tenha paciência. Sim, tem isso, né? Deixar pro final. Deixa pro final, né? Tá certo. Kézia entrou, ela saiu daqui de um jeito e quando foi domingo a gente já percebeu que ela tava muito mudada. Muito mudada. Realmente de outra. Certeza. Ela saiu só e chegou a comprar. Verdade. Mas assim, então, pastor, na verdade, não é simplesmente querer ir para a casa do sacerdote, tem todo esse processo. Então, Kézia passou por isso, mas encontrou um local onde a abraçou, sim, mesmo entendendo todas essas limitações e esse tratamento que precisava acontecer. Então, isso foi fundamental para que Kézia hoje pudesse estar definida, tanto dentro de um chamado dela, mas também dentro de uma orientação da casa de sacerdote e todo o ministério. Isso. Como foi, Kézia, essa confirmação de para onde ir após passar esse processo na casa de sacerdote? Foi um ano, né? Um ano vocês passam ali na teoria, aprendendo e tal, e chega ao ponto de ter que ser enviada. Então agora são 6 meses, é isso? 6 meses na prática mesmo. Como foi essa decisão de para onde ir? Como vocês tomaram essa decisão? Conte-nos um pouco sobre isso aí. Legal. Olha, a parte do interno, ela já é um pouco preocupante, né? Mas quando a gente pensava no prático, o interno não parecia nada. Porque o prático é aquele momento do filme de terror, no sentido de você não sabe para onde você vai, aquilo ainda vai ser decidido, e você tem que botar em prática o que você aprendeu, você vai servir a igreja, não agora mais com o que você tinha antes de entrar na casa, mas com a bagagem também que você recebeu depois. E ficava aquela tensão, né? A gente ficava perguntando, você quer ir pra onde? Uns aos outros, né? E você acha que você vai ser enviado pra onde?
E aquele medo de ver quando a gente tentava, né, cutucar o pastor Renato. E aí, pastor? E Fica aí? sempre o suspense, né? É. Porque nem sempre vai pra onde você quer, né? Não. Existe toda uma montagem aí, né, pra Sim. essa decisão. É algo construído, Isso, né? uma construção. Porque assim, a gente tem um parecer, a gente dá um parecer como escola, o aluno tem voz, né? Ele tem voz, a igreja que envia, e nós temos o ministério. E assim, dentro do contexto, por exemplo, a Késia é a Igreja de Cristo, não é casa de adoração. Então assim, por exemplo, se o pastor Cláudio, que é o pai, que também é o pastor, assim, pastor, tem um trabalho aqui, vamos supor, em tal lugar que a gente quer enviar a Késia para lá. Entendeu? Só que assim, a gente traz, ele constrói junto. E assim, o pastor Cláudio muito aberto, muito parceiro, muito confiante também na gente, assim, é uma alegria que a gente tem, assim, da cooperação e de quanto ele foi parceiro e o quanto ele confiou no nosso trabalho como igreja, né, ali naquele lugar, para construir essa questão do prático, né, também. E aí a gente, ao longo do ano, isso vai sendo trabalhado, né? Uhum. E o pastor, uma das responsabilidades do diretor é ver o perfil de cada aluno. Exato. Né? E o pastor sempre falava muito nisso. É importante que você tenha uma palavra de Deus, e o aluno é incentivado a isso. Na sua oração, ore também para que Deus lhe aponte um lugar, e ele Exato. falava isso pra gente. Uhum. A gente quer ouvir o que Deus tem falado com vocês, Exato. a gente quer saber se Deus tem apontado alguma coisa. Que aí existem, vamos dizer assim, 4 vozes aí, né? Isso. Que é a sua, a do seu pastor local, a da casa de oração, né, no geral, e o do diretor da escola. Isso. E tudo isso aí vai ter que haver um alinhamento. E aí a gente viu algumas coisas, né, apontamento na vida de cada um. E uma coisa que o pastor Renato falou pra mim é, quer dizer, eu vejo muito que você tem o perfil do transcultural. Sim. Agora, isso também não quer dizer que é papum. Exato. Né? Existe Exato. também uma construção nesse sentido. Uhum. Eu acredito que a casa foi esse pontapé inicial. Eu falei aqui, né, da Tailândia, de como isso veio forte no meu coração. E era um dos lugares cogitados, né? Sim. Depois, conversado com o pastor Vonei, quando já estava mais próximo dessa decisão, ele até indicou a África e outros lugares assim, as moças exatamente. moçambicanas, que Isso. existe trabalho da casa de adoração lá também. Uhum. Mas eu ainda tinha aquela coisa no meu coração de, nossa, eu ainda preciso captar mais a visão da igreja, eu ainda Uhum. preciso, tem alguma coisa ainda que, vamos devagar, em outras palavras, né? Eu nunca tinha nem mudado, vamos dizer assim, de estado. Foi sempre Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, sempre transitando aqui, né? Uma vez fui em São Paulo, um mês voltei, não dei conta. Então, assim, essas coisas têm que ser devagar também, principalmente do que o pastor Renato falou, sendo moça, sendo solteira, sendo Uhum. jovem, se foi filha a vida toda, eu sempre fui muito apegada à minha família, nunca saí de casa, nunca morei só, fora, essas coisas, nunca. Então, tudo isso aí se desconstrói devagar. Às vezes, se você pega pelo caminho do radicalismo, se você tem uma palavra de Deus, isso vai acontecer Sim. se você vai ser bem sucedido, mas geralmente você perde partes suas importantes, assim, do seu interior, do seu ser, Às vezes na queima missão, etapas, né? pula etapas, Uhum. e você às vezes pode voltar frustrado, pode achar que não é pra você, Sim. pode acontecer muita coisa assim, e cada um é cada um, né? Deus tem um trabalhar com cada pessoa. E aí, nesse sentido, nós tínhamos uma viagem marcada para o Congresso de Líderes, que tem todos os anos, onde todos os missionários, pastores, obreiros, né, irmãos da Se Casa de reúnem. Adoração se reúnem num só lugar para passar ali alguns dias ouvindo os testemunhos do que Deus está fazendo nas missões, para buscar o Senhor, para orar, e acontecem algumas movimentações missionárias também aí. É verdade. Pessoas são mudadas de lugar, e essas coisas assim, obreiros chegam, obreiros saem, né? Foi num encontro como esse que eu recebi o convite, uma palavra de Deus, para vir para casa de sacerdotes, por exemplo. Isso. Né? E aí a gente, todos os alunos tinham que estar nessa viagem, né? Os obreiros, toda a casa de sacerdotes, que também vamos dizer assim, um órgão importante da igreja, Sim. que tem que estar lá mostrando que está funcionando, né? E tem um lugar para quem quiser ser vocacionado, quer ser como os missionários que estão aí, ó, tem um Isso. lugar aqui para você. Então era importante para a gente estar lá, tanto para ser testemunha de tudo isso, Isso. quanto também para dizer, olha, tem um lugar para você aqui. E aí nós fomos em novembro, pastor? Novembro. Novembro, nós Final de fomos até lá. novembro. Sim. E assim, Ruby me conhece bem, eu sou meio do contra. Talvez totalmente. E eu escutava o ano todinho as pessoas falando assim, não sei o que, Trindade, e fulano de Trindade, e o culto de Trindade, não sei o que, Trindade. Eu assim, já tô com abuso desse negócio de Trindade. Mas o meu problema não era a igreja, não é nada disso, eu Sim. nem conhecia, não podia nem opinar sobre nada. Mas era no sentido de, quando eu escuto muito alguém dizendo assim, eu quero tal coisa é boa, eu digo assim, pode olhar que não presta, porque eu sou do contra.
E eu até falei pro pastor Renato, falei, pastor, não aguento mais esse negócio de viagem pra Trindade, e o povo que vai pra Trindade, e quantos quilos na mala de Trindade. Me tira daqui, eu não quero mais saber disso aqui, não. Eu quero ir pra minha casa. No sentido de, eu quero ir pra viagem, mas não aguento mais o povo falando nisso. E aí, vem aquela parte do temperamento, né, que se manifestando. E aí a gente foi, eu tive a oportunidade de ir no Goiás pela primeira vez e conhecer a igreja. E fomos como escola, né? Fomos como escola, né? Todo mundo. Todo mundo. Sim. E quando eu cheguei lá, foi um negócio interessante. Porque a gente chegou um dia antes de começar o congresso. Exato. 2 dias, né? Entre aspas, porque a gente chegou de madrugada. E aí, no outro dia, ficou eu e Maria Clara, que somos as solteiras da turma. A gente ficava lá sozinha. A Emily tem Marcones, né? Que é um casal. Aí tem a Arieldes e a Amanda, que já tava lá. Dona Luziane e seu Edilson. Pastor Renato Fernandes. E tinha eu e Maria Clara lá. E Aleph Eduardo. E Aleph e Maria Eduardo. E eu e Maria Clara, não sobrando, mas uma pela outra. Como solteiras, né? Como solteiras. Eram companheiras de quarto, né? Exato. E a gente ficou lá no local onde a gente ficaria hospedada. E aquela dinâmica, né? Onde é que a gente vai almoçar, tomar café, aquela coisa. E o pastor Renato estava hospedado na casa de um dos pastores lá, o pastor Arthur. E ele nos convidou, né? Tomando conta da gente, que precisava, nos convidou para estar lá com ele o dia. E antes de ir para a casa do pastor, a gente fez algumas visitas, né? Sim. Tem alguns lugares que ele queria apresentar para nós. E nós fomos lá numa casa de órfãos, nós fomos num projeto chamado Ensinando com Amor, que apoia crianças atípicas, né? Ajuda na questão da educação, do ensino. Projetos lindíssimos, assim, coisa que, meu Deus, é a igreja mesmo. A igreja de Jesus é isso aqui, uma igreja que cuida, que ela não trabalha só na espiritualidade. Ela é uma igreja que realmente estende as mãos. E vendo tudo aquilo ali, meu coração já foi, né? Nossa, eu tô entendendo o que é que o povo... tão ruim assim. Talvez o povo esteja certo, né? Porque o pessoal fazia um alvoroço em cima e eu queria entender o que é que tinha lá, que o povo não falava tanto. E quando eu cheguei, que o pastor Renato começou a me mostrar, não com esse propósito, mas ele queria realmente fazer essas visitas, ele mesmo, e aí acabou que a gente tava junto e nos levou. E como nós morávamos lá, as pessoas, nós somos envolvidos com as pessoas, né? Então, assim, eu queria estar com as pessoas e, assim, carregando as meninas, né? Principalmente as solteiras, né? É isso. E aí, nessas visitas, eu entendi, meu Deus, essa igreja é realmente uma igreja muito atuante. É uma igreja que realmente ela se preocupa com a comunidade, com a questão social. E a igreja é isso. E aí, quando a gente foi dos primeiros cultos, os congressos tudo acontecendo, e ouvindo os testemunhos dos missionários, dos pastores, entendendo ali, de forma assim, vendo com os meus próprios olhos, ouvindo com os meus próprios ouvidos, que é uma igreja que abençoa as nações do mundo e também o Nordeste, né, que tem sido bênção para o Nordeste. Pensei assim, uau, essa igreja, não no sentido de ser especial, né, que não tem isso de igreja especial, mas essa é uma igreja que, glória a Deus pela vida dela, sabe? Foi bem isso. E aí, eu ainda tava naquela coisa, e os pastores chegam pra gente brincando, eu ouvi dizer que você vai fazer o prato lá na minha cidade. E, né, sempre querendo puxar de lá e de cá, e nós, quem sabe? Mas aí, quando foi um determinado momento, eu pensei assim, nossa, eu faria o prático aqui. Não no sentido de pensar que, embora eu sei que Deus me deu alguma coisa pra contribuir, mas não no sentido de pensar só na minha contribuição, mas pensar assim, isso aqui é uma continuidade da minha formação. Tá exposto a um ambiente como esse, de poder aprender, de ver de perto o que a igreja está fazendo, como ela cuida do órfão, do pobre, da viúva, do necessitado, e dá uma assistência não só de comida, de roupa, essas coisas, da assistência material, mas também espiritual, apresentando Jesus em tudo isso. Isso é fantástico. Eu queria ver um pouco mais dessa face da igreja, né? E eu fiquei assim, não pensei assim, é um lugar que eu quero ir, mas eu fiquei bem aberta. E me afeiçoei ali à igreja naquele momento, né? Os pastores também, que eu fui conhecendo eles, são muitos pastores, as esposas, os irmãos, é um pessoal assim... O goiano, ele é diferente do nordestino, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tem esse calor, justamente por ser igreja de Jesus também. A igreja de Jesus carrega esse calor, que independente da região, ela tem que ter. E conhecendo os irmãos, o amor no coração deles e a visão de missões deles, eu já respeitava aquilo que eu já sabia. Então, meu respeito, ele cresceu muito mais. E aí, quando a gente voltou, um pouco antes de voltar, o pastor Renato estava indo deixar a gente lá na pousada, que eu perdi a van nesse dia, que buscava a gente. E aí ele fez esse comentário, falou assim, Kézia, olha, eu sinto de Deus que o seu prático poderia ser aqui. Eu tenho esse entendimento em Deus, avaliando algumas questões, tanto racionalmente como espiritualmente, assim, tudo mais. O que você acha, assim? E eu falei, pastor, eu
E eu tô entendendo isso também. Uhum. Eu vi muita coisa aqui e tal, e eu sinto que Deus tá me movendo pra cá. E aí eu recebi algumas palavras lá também, em alguns momentos, que Deus estava me dando algo específico pra casa de oração nessa fase da minha vida, né, nesse momento. E alguns entendimentos que eu fui tendo, e eu realmente vi que aquilo ali testificou. Então, entre nós dois já saiu certo isso, Sim. assim. Se alguém perguntar, tiver um lugar pra puxar, é Trindade, quando for na hora de bater o martelo mesmo, O né? prático é uma construção, né? A gente entende pela palavra que as coisas de Deus, elas são na concordância, elas são na paz, quando testifica, quando tem paz. Então, assim, por isso que, assim, isso, o seu coração, isso te ocorre, por isso a gente pergunta, a gente avalia. Conversei com o meu pastor, conversei com o pastor da igreja local de Trindade, o pastor Gustavo. E, assim, tudo muito em paz, tudo muito testificando. E, assim, como eu vivi quase 5 anos lá, eu conheço a igreja. Então, assim, pelo perfil dela, não do que ela pode oferecer, porque, assim, a Kézia é muito talentosa, todos conhecem, como uma pregadora, como cantora, como toca, né? Ela tem uma palavra para jovens e tal, questão de liderança. Tem muitos talentos. Mas a Igreja de Trindade não precisa disso. Mas a Igreja de Trindade pode tocar em outras coisas, que para mim, nessa questão de formação, poderia ajudar. Principalmente em relação à questão do temperamento. E, por exemplo, ela dá um rugido lá, dá 2. Tipo assim, algo assim, né? Né? Ela, assim, a gente, assim, por ser muito amoroso também, mas a gente confronta, a gente toca onde precisa tocar, trata o que precisa tratar, contraria se precisar contrariar, e se chorar, se estribuchar, não tem problema. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso ia fazer muito bem para ela também, né? Então, assim, e fora, no que diz respeito à questão do contexto de que hoje é uma sede, né, do nosso ministério, é uma questão, assim, onde tudo acontece lá, e vem de lá e por meio de lá, porque é onde está o presbitério nacional, o presidente e tal, né, onde tudo acontece de lá. Então, assim, no contexto do que a gente também viu acerca do transcultural, outra coisa, Kézia, ela já se move no sertão. Geralmente a gente indica, né, o prático para os alunos no sertão, que é uma realidade extraordinária. Até comentando com o pastor Cláudio antes de vir para cá, aqui para o ministério, para a atuação ministerial é fantástico. De qualquer ordem, principalmente missional. Então, assim, ela já vivia esse contexto. Só que o contexto lá é um outro. E para ela não estaria, digamos, num confortável também. Então, assim, não vai ser bom para ela lá, assim, fácil. Ela vai ser desafiada. Ela vai ser desafiada como ela nunca foi. Então, para mim, eu quero tirar o melhor dela em Deus. Então, assim, foi isso que eu vi. E aí, quando eu trouxe para ela, Deus já estava testificando no coração. Quando testificou no coração dos pastores, aí pronto. Fechou. Conversou com o pai. O que acha? Dá certo, dá certo. E aí, gerou-se e deu a luz. Sim. É isso? Então, ficou decidido, quer dizer, vai para Trindade. Trindade. Goiás. Exato. Exatamente. Que lá também não é o final, né? Não, lá não é o final. é só um estágio, é um prático, exatamente. Uma fase de treinamento. É isso. Pessoal, nós já estamos partindo para o final. Vou fazer mais uma pergunta. Foi mais uma pergunta do pastor Renato e uma outra pergunta à Kézia para a gente já ir para as considerações finais. Mas antes disso, eu quero novamente agradecer a nosso parceiro das Chagas, né, do Mercadinho e Depósito União, o posto Olho da Guense, do meu amigo Dr. Rodrigues, fica ali na saída para o Marizal, onde você vai ter um ótimo atendimento, gasolina de qualidade e tudo aquilo que você precisa para o seu abastecimento. Também agradecer ao nosso patrocinador master, Miragem Atacarejo, da cidade de Marizal, do meu amigo Toninho do Miragem. Teve aqui com a gente uma história bacana também. Agradecer a Ritônio Design por todo o processo aí nas artes. E também o nosso amigo Nilmar do ODB Salgados. Então, feito essas considerações, pastor Renato, então tá decidido que Kézia vai para Trindade depois de toda essa análise. Como fica o acompanhamento? Como é que a Casa de Sacerdote acompanha? Pronto, encaminha como ela vai só? Vai alguém deixá-la? Como é esse procedimento aí? E esse acompanhamento durante esses 6 meses que ela vai passar lá? Sim.
A Kézia, ela continua ainda como aluna, só que agora num outro patamar, né, como uma aluna de prático. Então, assim, nós temos uma responsabilidade com ela, nós acompanhamos o período do prático dela. Como? Né? Por meio, assim, telefone, próximo, conversa. A gente está perto, mesmo estando longe, né? Então, assim, a gente tem a liderança da igreja, né, que vai recebê-la, né? Então, assim, hoje ela é solteira, ela vai solteira, né? Ela está, né, dessa maneira, ela chegou assim, né? Então, assim, a gente conseguiu até, assim, mobilizar, né? Assim, é um conjunto de forças. Tem a família que apoia, tem a casa de sacerdotes que apoia, tem a igreja que recebe, tem os irmãos da igreja que também apoiam lá, né? Então, assim, é muitas forças. Então, assim, toda essa questão, assim, de questões práticas, seja de hospedagem, seja de transporte, seja de alimentação, cada um entra num contexto, numa parte aí. A igreja que envia também, essa responsabilidade é muito importante. Então, assim, nesse aspecto, a gente acompanha também, por exemplo, eu tô ligado direto lá com a pessoa que vai estar responsável por ela lá. Tem uma pessoa que ela vai Certo, no acompanhar caso, vai ter ela. alguém lá que vai ficar Sim, nesse acompanhamento. nessa responsabilidade que a pastora Paula, a esposa do pastor Gustavo, que são os pastores da igreja de Trindade hoje, né? Então, assim, é tanto que a gente teve uma conversa, foi assim, o pastor Gustavo perguntou, o que você precisa, qual o contexto e tal. Eu falei, os conheço, foram nossos pastores também, são pessoas muito queridas nossas também, do nosso coração. E eu falei, eu preciso da sua esposa, né? Para acompanhar a Kézia, para estar com ela. Porque, assim, a pastora Paula, ela tem um perfil muito intenso também de evangelismo, de uma pessoa de muita seriedade, muito caráter, de muita responsabilidade. É uma pessoa, assim, uma mãezona também. Então, assim, ela vai estar responsável pela Kézia em Trindade. E ela vai estar hospedada na casa de um casal de missionários que ela conviveu aqui na casa de sacerdotes, que eu e Amanda, que estão morando em Trindade, que estão se preparando para voltar para Moçambique. Então ela vai uma família que ela conviveu, ela vai estar sendo acolhida. É uma casa funcional da igreja, que essa família vive, né? Uma casa muito boa, que vai recebê-la. Então, assim, tem tudo para fluir, né? Tem tudo para ela, toda a condição para que ela consiga vivenciar o melhor possível para a sua formação, para o exercício do seu chamado, da sua vocação, está disponível, né? Espiritualmente, de cuidado de pessoas. Então, a gente está muito em paz quanto a isso. E a gente está aqui. Qualquer circunstância, a gente está muito ligado aqui. Cláudio, Gustavo, Paula, nós, então, Kézia. Então, está tudo muito alinhado, graças a Deus. Kézia, já vai para Trindade, viaja quando? Bem longe, hein? Amanhã. Como é que tá essa situação aí da sua ida? A Linete já tá ali com cheio d'água. Viajo amanhã, eu vou pra Fortaleza, né? Que é de onde eu vou pegar o voo. E aí, na madrugada da quinta-feira, 4h30 da manhã, a gente tá embarcando pra seguir. Faço conexão em Brasília. Goiânia. Chego em Goiânia mais ou menos umas 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. E aí, Trindade fica mais ou menos 30 minutos de Goiânia. Alguém vai me buscar lá. E eu chego. Mas você viaja daqui sozinha pra lá? Sozinha. Vou de ônibus a Fortaleza. E aí vou pro aeroporto. E tudo sozinho. Por falar em Fortaleza, Kézia. Ótimo. Boa. Nós, pastor Renato falou aqui por várias vezes aqui. Ela, solteira. Kézia chegou solteira, uma moça que vai para essa missão. Solteira. Mas assim, nós estamos aqui nos bastidores, nós temos a família do pastor Renato. Sim. E nós temos a mãe e o pai de Kézia. Eu sei que os seus irmãos estão estudando ou estão em outras atividades. Quer dizer, tá faltando alguém aqui nesses bastidores? Com certeza. Conte-nos um pouco quem é que tá faltando. Tá faltando meu noivo. Olha aí, rapaz. Eu já tô de aliança aqui no dedo já, né? Tá faltando meu noivo, Rian Marley de Souza Santos, que é de Fortaleza, né? Da Igreja de Cristo também. Assim como eu, o mesmo propósito, né? De vida.
E nesse meio tempo na casa de sacerdote a gente se conheceu, né? O pastor me liberou para participar de um congresso da minha igreja. Eu tenho responsabilidades também com a minha igreja. Foi outra coisa que ele tocou, né? Eu não vou lhe tirar das suas responsabilidades na sua igreja. Você tem que cumprir suas coisas e tal. E eu fui nesse congresso que eu precisava ir, né? Dar um mic. E lá um pastor nos apresentou, que é o pastor dele, discipulador, mentor e tudo mais. E a gente começou uma jornada. Aí entrou essa regra da escola, né? Quem entra solteiro, sai solteiro. Quem entra casado, sai casado. Tem que ser assim. Mas, assim, nós entendemos algumas coisas também, né? Eu já vou fazer meus 25. Não sou mais tão novinha, só tenho cara. Mas já tô um pouco velha. Já na idade, né, do casamento. E entendo o meu propósito em Deus. Tenho segurança de tudo isso. Tenho clareza de tudo isso. E tudo conversado na luz, né? Sempre sendo trazido para os meus pais, pastor Renato e tal. Esse processo, ele foi também, assim como ministerial, bem acompanhado. Então, eu fui aconselhado o tempo inteiro. Tudo que acontecia sempre estava sendo comunicado, tanto com a minha família quanto o pastor Renato também. Tudo Fui muito na luz, aconselhada. tudo dentro dos princípios, né? E o rapaz, assim, só acho interessante, acho que é bom a gente abrir um parênteses aqui e frisar. Pensa, tira o chapéu para ele. Porque assim, ele foi muito esperto, inteligente, decidido. Nas ânsias dela ir pro prático, ele já veio aqui, já amarrou ela, entendeu? Já amarrou ela aqui, tá entendendo? E assim, interessante, nós presenciamos o pedido. Quando terminar aqui, eu vou olhar se você tá seguindo o Rubicast, viu? Então, assim, muito bom, se muito você legal. estiver seguindo, Glória a Deus. Mas assim, o Rian, ele também é uma resposta, né, nesse sentido. Eu sempre fiz uma oração para Deus, não vou estender na conversa, mas... E eu tinha falado isso até para pai, em uma ocasião muito específica. Eu falei assim, olha, eu entendo que Deus vai me enviar. E eu sei que tem muitas moças solteiras na missão, mulheres de Deus que estão lá exercendo um trabalho, mas eu acho que eu não tenho esse perfil, não, assim, de ir longe de família. Sou uma pessoa muito... Não que as outras não sejam, mas sou muito, assim, família. E eu entendo que a mulher, quando ela vai pra missão, ela tem mais desafios que... Vamos dizer assim, mais desafios que o homem no sentido da vulnerabilidade. As necessidades são as mesmas, mas a vulnerabilidade é diferente. É verdade. E então tem as necessidades físicas, emocionais, psicológicas, financeiras, espirituais. O homem é uma cobertura, a gente entende isso biblicamente. O cabeça da mulher, aquele que provê em todas as áreas. Né? E eu sempre tive esse entendimento, falava, Deus, eu quero isso. Se eu tiver que ir pra missão solteira, com 50 anos, com 60, aleijada, com perna, sem perna, eu vou do jeito que o Senhor mandar, eu vou. Mas se o Senhor quiser saber do meu desejo, eu não queria ir descoberta nesse sentido. Eu não queria passar por esse nível de vulnerabilidade. E que o Senhor faça a sua vontade. Minha oração sempre foi essa. E é exatamente no ano que eu estou na escola de missões, Deus, ele atende essa oração que não era só minha, mas também da minha mãe, principalmente, dos meus pais, mas da minha mãe, principalmente. E nos apresenta ali, e eu vejo essa resposta, né, de Rian, tanto ministerialmente, quanto de caráter, de tantas outras coisas que o pastor Renato até me dizia, testa esse caboclo, testa ele assim, faz assim, não sei o quê. Presta atenção nisso. Passou pela prova mesmo, não? Foi testado. Mas eu entendo tudo isso como uma providência de Deus também. O missionário, ele também precisa desse cuidado. Como eu já falei, o missionário, ele não é só aquele que vai lá e faz alguma coisa. Ele é alguém que ele tem uma família e sempre teve uma das coisas que o pastor Renato falou que eu achava muito bonito. Ele dizia assim, olha, a minha casa não é isso aqui, que é a casa pastoral lá da escola de missões. Fernanda, a minha casa é eu, você, Silas e Alícia. Onde nós estivermos, ali está a nossa casa. É isso. E eu acho isso fantástico, assim, eu achei incrível quando ele falou isso, que eu pensei, realmente é isso. Por que muitas vezes eu dava a febre da onça lá dentro da escola? Porque a minha casa não estava lá. E quando eu falo casa, não é parede, é as minhas pessoas, né? A minha família. E quando você tem um casamento, alguém assim, a sua casa tá com você, você pode ir pra Tailândia, pra África, pro quinto, desculpa o termo, mas a sua família tá ali. Então, pra mim, isso sempre foi muito importante. E eu falei, Deus, seja feito a tua vontade, mas se depende de mim, eu quero assim. E Deus, do jeito dele, né? Usando pessoas, enviando pessoas e tudo mais, fez, e eu estou indo pro meu prático noiva, e se Deus quiser depois casada. Quando voltar. Amém. E continuando na missão, porque isso aí não muda jamais. Né? Isso também foi muito bem conversado com o Rian. E nós somos pessoas da obra, nós dois também optamos por isso. E ele também é um vocacionado, né? Sim, ele também é um vocacionado. Né? Assim, um rapaz muito Aí sério. já tem data já? Já tem data definitiva? Já tem, eu não sei ainda, preciso saber aqui em primeira mão com vocês. Vai tudo saber agora. É. Assim, pelas nossas conversas, a gente gostaria que fosse de fevereiro para abril do ano que vem.
né? Que aí tem o tempo de se Um ano, organizar, né? que é o ano, né? Financeiramente, tudo mais, estamos aceitando presentes, bênçãos, pix, tudo que vier oração. Porque casar é caro, meu Deus do céu. Mas Pode não nosso ser, plano é né? esse. Pode não ser, pode né? não ser. Mas é isso. Pois é, pessoal. Estamos chegando ao final. Tem muita conversa, tem muita coisa para falar, mas vamos deixar um pouquinho mais para antes do casamento de Késia, quando ela voltar de Olha Trindade, vier por aqui, a gente faz o 2.0. 2.0. 2.0. Já Mas, já. Nicolas, quero agradecer aqui, ó, pessoal. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Vamos lá. Patrocinadores aqui do Rubicast, pessoas que acreditaram no projeto. Já estamos aí no 20º episódio. Agradecer ao meu amigo Nilmar, do ODB Salgados, das Chagas, do Depósito e Mercadinho União. Volta aí, moção. Da Vibe Fitness, do professor Paulo Adeste, da professora Alicia. Também agradecer a Queiroz Tuções. Não dá. Queiroz Tuções. Queiroz Tuções. Também a Academia New Fit do professor Júnior e também ao Miragem Atacarejo, né? O nosso patrocinador master. Mas temos mais gente aí. Meu amigo Ritônio, do Ritônio Design, Jean Pinturas, que foi o responsável aqui pela pintura, e o amigo Betinho, da JB Elétrica. Também agradecer, deixa eu botar aqui perto aqui, que senão não vai sair no... Também agradecer aqui ao Mercadinho 13 de Maio, né, do amigo Gleitson e do amigo Davi, e também o nosso irmão Railton Cavalcante Fotografias. Então está presente em fotografia, nosso abençoado aí, Railton. E agora nós temos ainda o Exânio, né, do Mercadinho aí do Exânio, e também a Deliana Acessórios. Temos mais um destaque aí para o Miragem Atacarejo, e agora também o nosso mais novo patrocinador, que é o posto Olho da Guense, aí do Dr. Rodrigues, ali na saída para o Marizal. E além do mais, ainda temos aí, ó. Temos aí. Opa, vem cá. Empório do Sertão e Café, de Vinícius e Tássia, e também do Klinger Ar-Condicionado. Esses são os nossos patrocinadores, mas nós ainda temos vaga aqui, ó. Temos vaga. Você que quer fazer parte dessa parceria, entre em contato conosco e nós temos muito a conversar. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso Rubicast, nosso 20º episódio. Quero agradecer aqui ao pastor Renato e à missionária Késia e já passar aqui a palavra para o pastor Renato, suas considerações finais, se quiser falar algo que ainda acha que seria necessário, que não falou, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter deixado lá a casa de sacerdote, ter se deslocado de Porto Alegre até aqui, Sim. a essa hora da noite. Então quero agradecê-lo e deixar os microfones do Rubicast aí para suas considerações finais. Bom, quero agradecer de coração aqui o convite, a confiança, a toda a audiência, pela oportunidade que a gente teve, assim, de se conhecer, que a gente é gente de verdade, né? A gente, assim, não tem nada o que esconder, a nossa vida, ela está na luz, né? Nós andamos na luz, procuramos viver aquilo que a palavra aponta para nós. E o que eu quero deixar aqui, de fato, de verdade, é que o Senhor Jesus, ele precisa ser conhecido para que ele venha. Né? Mateus 24:14 fala que o evangelho, ele sendo pregado, ele vai fazer com que Jesus volte. E o povo de Deus é aqueles que amam a vinda do Senhor. Então nós estamos buscando preparar o caminho para que o Senhor Jesus volte. Isso só irá acontecer quando pregarmos o evangelho. Então eu quero falar aqui, deixar assim, de coração, um clamor aqui para todos nós, em favor do perdido, do necessitado, dos povos não alcançados, daqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer o evangelho por meio de Cristo Jesus. Estar aqui é representar uma parte do corpo de Cristo que vai às nações, que não tem por preciosa a sua vida, mas tem sim o Evangelho, Cristo, né? Porque de fato o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E só vão crer se houver quem pregue. Então, como o apóstolo Paulo, ele dizia, fechando aqui as minhas palavras, que ele queria e ele se esforçava com todas as suas forças em pregar o evangelho em todos os lugares, principalmente onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Romanos 15, 20. Então, essa é aquilo que nós buscamos, é esse o ideal de vida que nós temos, que o reino de Deus venha, que ele seja manifestado, e nós assim queremos cooperar e finalizando mesmo, como João Batista. João Batista, ele dizia que ele era amigo do noivo e se alegrava por ver o noivo ali desposando a sua noiva. E ele dizia assim ao final: convém que ele cresça e que nós diminuamos. Essa é a razão da nossa vida, o Senhor Jesus. Fomos salvos, conquistados para isso, para que o nome do Senhor seja conhecido, crido e que ele cresça cada dia mais. Obrigado de coração, né, que o evangelho ele possa se esparramar para todos os lugares dessa terra, em nome de Jesus. Obrigado de todo o coração, Rubem, pela confiança. A gente, assim, eu não sou muito de microfone, eu sou mais de bastidores, eu sou mais de calçada, né? Quer dizer, são as coisas assim, eu sou mais de calçada, de mesa, não sou muito de púlpito, talvez seja meio grosseiro nas palavras, às vezes falo demais, meio prolixo, mas é isso. A gente, você pode um pouco de ver, assim, quem nós somos e o que Deus está fazendo de nós, né? Para a sua glória. É isso. Obrigado. Segura aí, a gente não vai encerrar como os outros Rubicast. Nós vamos encerrar, pedir ao Senhor para fazer uma oração. Amém. Quando a gente for para encerrar tudo aí, daqui a pouquinho. Tá certo. Guarda alguma coisa aí ainda para deixar. Ao final. Kézia, agradecer aqui a sua presença, agradecer por mais uma vez estar aqui. Esses dias uma pessoa me disse assim: você já levou gente de todo jeito lá, tá faltando A, B, C e D. E assim, as pessoas não entendem como tudo isso começou. Na verdade, quando eu fui começar o Rubicast, eu fui orar a Deus e, assim, a gente tem algo no coração. Eu quero focar nisso. E eu fiquei aquele questionamento. Senhor, eu acho que deve trazer fulano, beltrano e tal. Fui orar. Quando eu estava orando, o nome que veio na minha mente foi o nome de Kézia. Mas por que Kézia logo? E foi a única resposta que Deus me deu. Interessante. Eu escolhi ela. Pronto. Tanto que eu falei com ela e não coincidiu da data que a gente tinha marcado, né? Depois houve um contratempo. E ela não pôde participar. Então foi quando surgiu aquele negócio do Pix lá e a gente aproveitou e trouxe um contador para falar sobre o Pix. Aí já foi a segunda, nós antecipamos algumas coisas. Mas enfim. Então, a presença de Kézia aqui hoje é apenas mais uma confirmação de tudo aquilo que Deus está fazendo e que Deus vem realizando. Não tem como você participar de um momento como esse, falando de missão, falando de Cristo, falando da palavra, falar do evangelho, e você não ter isso aqui como um ambiente profético, um ambiente onde Deus se manifesta de alguma forma. Deus ele se manifesta de diversas formas. E o que estava vindo à minha memória enquanto o pastor estava falando agora era domingo, quando você estava ali trazendo a sua palavra ali no final já do culto. Deus me trouxe à memória, eu acho que eu disse isso a você uma vez, uma visão que eu tive com Kézia embarcando, Kézia puxando uma mala preta com outra malinha em cima daquela mala, puxando, indo de encontro a um avião. Aí Deus me trouxe à memória essa visão. Eu não costumo muito me lembrar nem desse tipo de coisa. Aí eu me alegrei e disse assim: Senhor, está se cumprindo. Está se cumprindo. Nessa viagem dela agora para Goiás. Sabe o que Deus me disse? Que eu entendo que foi Deus que me disse? Ainda não é o cumprimento. Ainda não é o cumprimento. Eu creio. Porque a viagem não era para dentro do Brasil. Só o tempo vai nos dizer o que de fato vai acontecer. Mas o que Deus bradou no meu coração foi que não era para dentro do Brasil. Essa viagem ainda vai acontecer, ainda não é essa. Ainda está por vir. Por quê?
Porque um dia, na pandemia, naqueles cultos que a gente ficava em casa, né? E eu tava assistindo um culto numa igreja grande, uma denominação aí muito famosa, com uma pregadora famosa. E quando eu tava ali assistindo, desapareceu. É como se a mulher fosse substituída por uma Késia naquele momento. Era o mesmo estilo de pregação, Interessante. tal. E ela substituía, tanto que eu fechei os olhos e, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu volto, é como se fosse Késia que estivesse ali. Uhum. Ou seja, e o que eu entendi na hora aqui são altares como aqueles de grandes denominações, de destaque, e ainda espera. E ainda está sendo reservado, ou melhor dizendo, sendo preparado para que você possa chegar lá com essa autoridade que Deus, com certeza, já tem te dado, mas vai estar sendo aperfeiçoado, né, pastor? Sim. Deus Então, assim, amém. tendo dito isto, né, sem nenhuma pretensão, talvez a gente até corte isso lá na hora de publicar no YouTube, mas, assim, diante de tudo isso, eu quero liberar os microfones do Rubicast, lhe agradecer pela disponibilidade. Para muitos, talvez o questionamento seja: por que essa menina? Porque é a segunda vez que essa menina está aqui, porque nem outras pessoas, talvez de mais autoridade no meio secular aí, teve esse privilégio, teve essa oportunidade. E por que Kézia está vindo aqui? Então, são coisas que eu não vou responder, nem preciso, mas o tempo nos dirá e vai ficar registrado aí. Não sei se daqui a meses, a anos, mas um dia Como alguém vai testemunho, né? acessar o canal do Rubicast e vai estar lá. Kézia, não sei se vai ser na versão ainda 1.0 ou o que é que a gente vai ver. Então, assim, mas vai ficar registrado. Então, quero liberar os microfones aí, agradecer a você e deixar você à vontade aí para suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer a Ruby, né, pelo convite. Ele não é só um apresentador para mim, mas é alguém, uma voz na minha vida, uma voz profética que Deus levantou. Fiz 15 anos aqui em Olho d'Água, né? E a gente já passou por muita coisa na obra também junto, né? De viagem também, de pregações e tudo mais. Eu olho pra ele, eu lembro da gente tirando 0 em 1 pra ver quem era que ia pregar naquele dia, quando a gente andava em equipe. E claro que levando sempre o reino a sério, mas era só brincadeira da gente. Mas eu quero agradecer por esse espaço. Eu fiz uma oração a Deus. As pessoas, elas querem ser reconhecidas por muitas coisas, né? E a gente tá na era digital influencer. As pessoas querem ser conhecidas pela beleza, pelo poder, pelo talento, por várias coisas nesse sentido. E eu fiz essa oração com 5 anos. Eu sempre testemunho isso quando eu vou pregar. Vendo a vida do meu pai, da minha mãe, entregues à obra de Deus, eu falei pra Deus só uma coisa: Deus, eu só quero ter referência do evangelho. Tá bom, não precisa dar mais do que isso, não. É isso. Pra mim, eu já vou ser muito rica se eu for uma referência do evangelho, do poder de Deus, da glória de Deus, de alguém que dá uma resposta favorável ao chamado do Senhor. Pra mim tá excelente isso. E essa oração nunca mudou. Eu tô aqui com quase 25, né? E eu fiz essa oração com 5. Continuo do mesmo jeito. E esse espaço aqui é um instrumento de Deus na minha vida pra ser exatamente o que eu pedi na oração. Uma referência do poder de Deus, uma referência de que Deus cumpre as suas promessas, uma referência de pregação do evangelho. E eu quero que você que está nos ouvindo aqui me tenha como isso, né? Não precisa ser mais do que isso. Aqui é a minha porção. Isso aqui é o que Deus me chamou. E se você é um vocacionado também que nos ouve, alguém que entenda esse chamado do Senhor, que você possa olhar para a minha vida e ter algum tipo de testemunho, de resposta, para que você também consiga responder aquilo que Deus lhe chamou. O objetivo é apenas esse, desse espaço. Amém. Eu compartilho aqui com você a minha vida íntima, o meu coração, o que está acontecendo, como uma maneira de dizer assim: tem lugar para você também. Deus conta com você, o evangelho, né? Como o pastor Renato bem falou aqui, a reclamação nunca foi de recursos, sempre foi de pessoas. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Você é um trabalhador que Deus quer também. E você pode contribuir de muitas maneiras. Pode ser que não seja indo como eu, mas você pode contribuir com as suas orações, você pode ser testemunha de Deus aonde você está, onde você mora, né? Sendo uma pessoa de bom testemunho, de caráter, manifestando a glória de Deus. Você pode contribuir com as suas ofertas, você pode contribuir de muitas maneiras. Mas seja o que você for, seja uma voz nessa geração, seja alguém que Deus pode contar na seara, seja um trabalhador. Eu não conheço as suas aspirações, mas você tem esse lugar em Deus. Você pode ter esse lugar em Deus se você desejar.
Então eu quero só agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito, né, na minha vida, porque nunca é para parar em mim, né? O nosso objetivo sempre é esse, é que sempre se estenda a outras pessoas. Então eu espero que de alguma maneira tudo que foi conversado aqui não seja parando em mim, eu indo pro Goiás, se estenda a você, transborde Amém. sobre você, para que você se sinta aí motivado e encorajado a dar também uma resposta. Amém. Quer dizer, aí como a gente pode acompanhar essa sua estadia lá? Tem um Instagram, tem uma rede social que possa estar ali acompanhando nessa nova fase do seu ministério? Bom, dentro do que nós conversamos aqui tem duas, né? Tem a minha, Kézia Ferreira _, o meu Instagram. Eu vou postar tudo lá, eu sou meio metida blogueira, então você vai ver muita coisa. verdade. Inclusive, era uma coisa que o pastor Renato me dava uma segurada. Eu falei, amiga, isso aqui não. Mas é um instrumento que Deus nos dá. E tem o Instagram do pastor Renato também, se você quiser. Ele não posta tanto, mas tem o da Casa de Missões, Casa de Sacerdotes Missões. Né? Se você quiser seguir, vai estar lá tudo que está acontecendo. Tem também a Casa de Adoração Oficial, que é a de Trindade, onde eu vou estar lá. E tem também da minha igreja, né? Igreja e Seu Olho d'Água. Você pode acompanhar. E nessas redes sociais você vai ver essas movimentações, mas principalmente na minha. Então pronto, você que tá aí já sabe, acesse o Instagram de Kézia e você vai ter acesso aos demais. Pastor Renato, vamos encerrar. Orar. Vamos orar agradecendo a Deus e deixa aí a sua inteira responsabilidade. Amém. Esse encerramento. Após a sua oração, nós vamos só fazer aqui a conclusão do nosso 20º episódio do Rubicast. Fique à vontade. Só agradecer aqui a Jesus, né, por tudo isso. Que o nome do Senhor venha crescer, que a graça de Deus venha sobre todos nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, nós queremos desaparecer, mas queremos que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. O Senhor foi o Senhor que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Foi o Senhor que ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E há de voltar, e nós te esperamos. E nós queremos preparar o caminho do Senhor. Pai, obrigado pela vida do irmão Rubi, obrigado por toda essa disponibilidade, confiança, tudo aquilo que foi tentado aqui, Senhor, comunicar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado de todo o meu coração. Peço a tua graça, a tua bênção, o teu favor, que o Senhor venha, Senhor, derramar da sua bondade cada dia mais sobre a vida dos organizadores, de todos os propósitos que são feitos aqui. Eu acredito que nas intenções, de todas as motivações que está sendo colocado aqui, que Deus possa vir abençoar a audiência. Senhor, onde está tocando, Senhor, esse podcast, tocando, falando, seja por qualquer que seja a maneira com que esteja acontecendo agora, Senhor, vai de encontro a cada coração. O Senhor é poderoso para tocar, para fazer, para curar, para trazer vida. E eu peço isso, Senhor, e o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Obrigado por todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. E assim, depois de ouvir tudo isso, fica uma verdade clara. Chamado não se discute, se obedece. É isso aí. Deus continua levantando pessoas simples, usando igrejas locais e construindo caminhos onde antes só havia dúvidas. Hoje vimos que missão não começa em outro estado ou simplesmente em outro país. Começa no coração. E que cuidar de quem serve é tão importante quanto enviar. É verdade. Que esse episódio não termine quando o vídeo acabar, como disse Kézia. Que ele gere oração, apoio, despertamento e, principalmente, obediência ao chamado divino. Que essa conversa que falou com você de alguma maneira, que ela possa impactar a sua postura e a sua maneira de ver o evangelho. Diante de tudo isso, e com a oração do pastor Renato, nós agradecemos a sua presença. Obrigado. Nós agradecemos a sua audiência e nós te convidamos a se inscrever no canal, a seguir a página do Rubicast no Instagram e assim poder participar
dos próximos episódios, que com certeza serão de alta relevância para a construção de uma sociedade melhor. Então, diante de tudo isso, nós queremos agradecer a Deus por cada um dos participantes que aqui estiveram na nossa bancada, como também aqueles que estiveram nos bastidores. Agradecer a Nicolas, que aí está na parte técnica. Agradecer todos os nossos patrocinadores e, principalmente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor, independente das circunstâncias, acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.